A minha mãe biológica deu-nos 300 mil euros da venda de uns terrenos. A minha sogra levantou o queixo e sentenciou: deem ao vosso irmão 170 mil euros para pagar a dívida dele. Senão, deixem de me chamar mãe. O meu marido respondeu: melhor assim. Não precisamos de mãe nenhuma. Podem acreditar? Essa frase ressoou no meio da sala da casa da minha sogra, tão fria que fez com que toda a divisão, antes buliçosa, ficasse num silêncio sepulcral. Chamo-me Inês. Aquela tarde tinha acabado de regressar a Lisboa vinda de uma aldeia no Alentejo, depois de ter tratado com a minha mãe no cartório notarial dos papéis de venda do último terreno da família. Não era um terreno qualquer, era a terra que o meu pai nos deixou antes de morrer. Era o lugar onde a minha mãe costumava cultivar umas fileiras de hortaliças e onde ergueu um pequeno altar para pôr flores e rezar pelo meu pai todas as tardes. Durante muitos anos, embora houvesse gente a oferecer muito dinheiro, a minha mãe recusou redondamente vender. Dizia que enquanto conservasse essa terra, ainda podia sentir a presença do meu pai ali, e, no entanto, no fim vendeu-a, não porque precisasse de dinheiro para desfrutar de luxos, nem porque quisesse mudar de vida na sua velhice. A minha mãe vendeu a terra só por compaixão para comigo e com o meu marido, que andávamos há anos a viver de arrendamento. Viver com dificuldades e ser menosprezada muitas vezes pela minha família por afinidade, por não ter uma habitação própria, pesava muito. Ela pegou na minha mão no cartório e, com os olhos avermelhados, disse-me: eu já sou velha, posso viver em qualquer lado. Só se vocês tiverem uma casa decente em vosso nome, poderei fechar os olhos em paz. O dinheiro da venda foi de 300 mil euros. A minha mãe só ficou com uma pequena parte para o caso de adoecer e o resto deu-nos para comprar um apartamento. Eu abracei o envelope com os documentos, sentindo o coração pesado como uma pedra. Durante toda a viagem de comboio de regresso a Lisboa, não parei de olhar pela janela. Com as lágrimas quase a cair, sentia um nó na garganta pela minha mãe, uma mulher que tinha poupado toda a vida e que até ao último momento só pensava na filha, mas não imaginava que antes sequer de eu o poder contar a alguém, a notícia já tinha chegado aos ouvidos da minha sogra mais rápido que o vento. Mais tarde soube que um conhecido da aldeia viu a minha mãe assinar a venda no cartório e telefonou a Dona Amélia, a minha sogra. Talvez aos olhos dela, o facto de a minha mãe vender as suas terras não fosse o doloroso sacrifício de uma mulher idosa, mas sim um suculento espólio que acabava de cair à porta da família por afinidade. Mal cruzei a porta da sala e, sem me dar tempo para mudar de roupa, vi a Dona Amélia sentada no centro do sofá de madeira. Tinha o rosto impassível, os braços cruzados sobre o peito. Ao seu lado estava o Rui, o meu cunhado, de cabeça baixa a teclar no telemóvel, com atitude arisca, mas com o canto dos lábios curvado para cima, como se estivesse à espera de ver uma peça de teatro. O meu marido, Tiago, também tinha acabado de chegar do trabalho e ainda estava a descalçar os sapatos na entrada. Ao notar o ambiente estranho, parou de repente. A Dona Amélia não andou com rodeios. Ao ver-me, levantou o queixo e perguntou diretamente: ouvi dizer que a tua mãe vendeu as terras por 300 mil euros, certo? Fiquei gelada. Nunca lhe tinha falado sobre isto, e muito menos tinha a intenção de pôr o dinheiro da minha mãe biológica em cima da mesa da minha família por afinidade. Só consegui perguntar em voz baixa: como é que sabe isso? Ela sorriu com ironia, com uma voz afiada como uma faca, um assunto tão grande, e pensavas escondê-lo nesta casa. Antes de eu poder responder, continuou a falar com tanta naturalidade, como se estivesse a distribuir o seu próprio dinheiro. Bem, então deem ao Rui 170 mil euros para pagar a dívida dele. A nossa família está numa situação crítica. Não é momento para calcular quem perde ou quem ganha. Ao ouvir isso, zumbaram-me os ouvidos. 170 mil euros, disse-o de ânimo leve, como se fossem uns trocos para comprar medicamentos, quando na realidade era mais de metade do dinheiro que a minha mãe tinha conseguido a vender a sua última terra para que eu pudesse ter o meu próprio lar. Tentei manter a calma. Dona Amélia, esse dinheiro foi a minha mãe que nos deu para comprar a nossa casa. Além disso, o assunto da dívida do Rui. Não consegui terminar a frase. O Rui levantou a cabeça e soltou um riso trocista.
Vocês podem comprar uma casa quando quiserem, mas se eu não pagar este mês, o banco penhora a casa à mãe. És nora desta família há anos. Por acaso podes ficar sentada a ver a tua sogra no olho da rua? A dona Amélia aproveitou o balanço e apontou-me o dedo. Ele é o irmão de sangue do teu marido. Como cunhada, podes ficar de braços cruzados a ver o teu cunhado afogar-se, ou achas que o dinheiro da tua família é ouro e a tua sogra não vale um cêntimo? Cada uma das suas palavras cravava-se diretamente no meu peito. Não me doeria se fosse uma causa justa, mas esta era uma dívida provocada pelos desastres e vícios do Rui. Não um acidente imprevisto. E muito menos era responsabilidade da minha mãe. Olhei para o Tiago. Para dizer a verdade, nesse instante tive medo. Tive medo de que voltasse a ficar calado como muitos outros homens, de que, apanhado entre a mãe e a esposa, escolhesse baixar a cabeça para evitar problemas. Mas desta vez o seu olhar estava muito diferente. Olhou para a mãe, olhou para o Rui e depois olhou para mim. Cerrou os punhos e as veias das suas mãos marcaram-se claramente. A dona Amélia, ao ver-me calada, pensou que eu estava a ceder. Bateu na mesa com força e levantou a voz. Digo-o pela última vez, deem ao vosso irmão 170 mil euros. Se não, a partir de hoje, deixem de me chamar mãe. Ao terminar essa frase, a sala pareceu congelar. O Rui recostou-se no sofá com ar triunfal. A dona Amélia levantou a cabeça com altivez, segura de que só por usar a palavra mãe para pressionar, o Tiago teria de ceder. Mas o meu marido pôs-se de pé, caminhou na minha direção e pôs uma mão sobre o meu ombro como um claro gesto de proteção. Depois olhou fixamente para a mãe, com uma voz profunda, onde cada palavra caía com muito peso. Melhor assim. Não precisamos de mãe nenhuma. A dona Amélia ficou petrificada. O Rui levantou-se de um salto, e eu, nesse momento, senti o coração bater tão forte que achei que não conseguia respirar. Nunca tinha visto o Tiago falar com a mãe naquele tom, sem gritos, sem insolência, mas com uma firmeza assustadora. E compreendi que a verdadeira tempestade nesta família tinha acabado de começar oficialmente naquele preciso instante. Logo após as palavras do Tiago, a sala pareceu ficar sem oxigênio. A expressão triunfal da dona Amélia congelou-se no seu rosto antes de ela a conseguir mudar. O Rui, de pé, quase deixou cair o telemóvel ao chão. Provavelmente nenhum dos dois esperava que o homem reservado, aquele que sempre aguentava tudo a bem da família, pudesse responder de forma tão categórica. A dona Amélia, a tremer, apontou para a cara do filho. O quê? O que é que acabaste de dizer? Atreves-te a dizer que já não precisas da tua mãe, por causa de uma mulher, pelos 4 tostões da família dela. Atreves-te a renegar quem te deu a vida. A voz dela subiu de tom, misturando indignação e incredulidade. Antes, só de mencionar o sacrifício de lhe ter dado a vida, o Tiago ter-se-ia calado de imediato, mas desta vez não baixou a cabeça. Puxou uma cadeira, sentou-se a meu lado, apoiou as mãos na mesa e disse com voz áspera: não é pelo dinheiro nem porque a Inês me pede. É porque tu e o Rui foram longe demais. A dona Amélia soltou um riso seco e retorcido. Longe demais. Só quero salvar o teu irmão. Entre irmãos de sangue, não existe ir longe demais. O Tiago olhou para o Rui. O seu olhar já não era o do irmão mais velho que o amava incondicionalmente, mas sim o de alguém que tinha sido desgastado até ao limite. Perguntou-lhe: diz-me a verdade, se pagares estes 170 mil euros desta vez, haverá uma próxima vez. O Rui desviou o olhar, embora mantivesse o tom desafiador. Falas como se eu fosse um ingrato. Estou numa emergência real. O Tiago sorriu amargamente. Estás numa emergência ou cavaste a tua própria sepultura e agora queres arrastar-nos a todos contigo? Essa frase fez o Rui corar. Bateu na mesa e rosnou. Não venhas dar-me lições de moral. És o meu irmão mais velho. Vais ficar de braços cruzados a ver como me encostam à parede. Se me esfaquearem na rua, conseguirás viver em paz. Ao ouvir aquilo, senti um arrepio na espinha. Pelos vistos, aos olhos dele, os seus erros nunca eram culpa sua. Tinham sempre de ser os outros a carregar o peso, a salvá-lo, a pagar o preço por ele. O Tiago levantou-se. A sua voz não era alta, mas as suas palavras eram pesadas.
Quem te obrigou a meter-te em apostas clandestinas? Quem te obrigou a falsificar aquele contrato? Quem te obrigou a roubar as escrituras da mãe para pedir empréstimos? De quantas vezes fizeste asneira? Lembras-te? A dona Amélia interveio de imediato, como se temesse que encurralassem o filho mais novo. Ainda é jovem. Se erra, que retifique. Tu és o mais velho. Tens uma situação melhor. Deves puxá-lo para cima. Por acaso vais deixar o teu irmão morrer? Essa frase de ainda é jovem provocou-me um nó na garganta. O Rui já passava dos 30. Não era um menino de 10 anos para a mãe o proteger cada vez que errava, mas para a dona Amélia, ele seria sempre o pobre filho mais novo, e o meu marido seria sempre o pilar de sustentação da casa que, mesmo que estale ou se parta, tem de se manter firme para os outros se apoiarem. Tentei manter a calma e falei baixinho, mas claro, dona Amélia, esse dinheiro é o que a minha mãe conseguiu a vender a terra dela para nós comprarmos uma casa. Não podemos usar o dinheiro da velhice dela, o dinheiro do seu suor e lágrimas, para pagar as dívidas do Rui. A dona Amélia virou-se bruscamente para mim, com os olhos injetados de sangue. Tu cala-te. Aqui estamos a falar de mãe para filho. Não tens de te meter. Que esperta que és, mal tens o dinheiro da tua família e já ensinas o teu marido a virar as costas à mãe. Aviso-te, quando uma mulher é demasiado esperta, a família destrói-se. Antes de eu poder responder, o Tiago interpôs-se à minha frente. Olhou para a mãe com frieza. Se insultares a Inês mais uma vez, levo-a agora mesmo. E a partir de hoje, acabam-se os medicamentos, o dinheiro e as visitas. Essa frase foi como uma bofetada na confiança da dona Amélia. Ela sempre acreditou que, por muito que insultasse ou gritasse, o Tiago nunca se atreveria a abandonar lá. Mas hoje ele tinha marcado um limite claro. A dona Amélia mudou de tática no instante seguinte. Deixou-se cair pesadamente na cadeira, levou as mãos ao peito e começou a chorar a bandeiras despregadas. Ai, meu Deus! Pari e criei um filho, para que de velho ouça a mulher e abandone a mãe. Está bem, deixem-me morrer. Se eu morrer, já ninguém terá de se preocupar comigo. Antes, de cada vez que ela dizia isso, o Tiago assustava-se, pedia desculpa de imediato, cedia e no fim fazia-se tudo à vontade dela. Mas desta vez ele simplesmente tirou o telemóvel e ligou à tia Fátima, a irmã da sua mãe. Falou com muita calma. Tia, vem à casa da mãe um momento, por favor. Está a ameaçar suicidar-se para nos obrigar a dar dinheiro ao Rui. Se tiver mesmo um problema de saúde, chama uma ambulância, mas o dinheiro não lhe vamos dar. A dona Amélia parou de chorar de repente. O seu rosto passou da angústia à vergonha e depois à ira. O Rui olhou para a mãe e depois para o irmão. Pela primeira vez havia um rasto de pânico nos seus olhos. Talvez percebesse que o velho truque já não funcionava. O Tiago guardou o telemóvel e virou-se para mim. Inês, vamos-nos embora. Pegou na minha mala com firmeza. Levantei-me atrás dele, ainda a tremer por dentro, mas já não me sentia sozinha. Antes de passar a porta, o Tiago parou. Virou-se para ver a dona Amélia e o Rui, e com uma voz que não era alta, mas suficiente para os calar a ambos, disse: não há 170 mil euros, nem um único cêntimo. Mãe, podes zangar-te, podes renegar-me, mas se tu e o Rui voltarem a meter-se com a minha sogra ou com o dinheiro que ela nos deu, não ficarei calado como das outras vezes. A dona Amélia rangeu os dentes. Vais arrepender-te. O Tiago respondeu de imediato. Já há muito que me arrependo. Arrependo-me de ter deixado a minha mulher sofrer injustiças durante tantos anos. Dito isto, pegou na minha mão e saímos daquela casa. Nas nossas costas ouviam-se os gritos da dona Amélia misturados com os insultos do Rui. Mas pela primeira vez o Tiago não se virou para trás e eu entendi que o prolongado silêncio do meu marido de tantos anos tinha finalmente acabado. Não foi até o carro sair da rua da casa da minha sogra que me apercebi de que as minhas mãos continuavam geladas. O Tiago não disse nada durante um bom bocado. Conduzia muito devagar com os olhos fixos na estrada, enquanto eu, sentada a seu lado, podia ouvir claramente a sua respiração pesada. Sabia que as suas palavras não tinham sido um arrebatamento, eram algo reprimido durante demasiado tempo, como uma corda esticada ao ponto de um só puxão a quebrar.
Talvez se perguntem por que motivo um filho consegue dizer palavras tão drásticas à sua própria mãe. Na verdade, o que se passou hoje não surgiu do nada. Começou há muitos anos, desde as vezes em que a minha sogra, em nome dos laços de sangue, obrigava o meu marido a sacrificar-se, e o Rui foi mimado ao ponto de não conhecer limites. Quando tínhamos acabado de nos casar, eu achava que a dona Amélia era uma mulher que amava os filhos. Costumava dizer-me: Inês, nesta casa só estão os dois irmãos, o Tiago e o Rui. Aconteça o que acontecer no futuro, devem cuidar um do outro. Os irmãos são o último refúgio um do outro. Naquela altura reconfortava-me ouvir aquilo. Acreditava que uma mãe que lembrava sempre aos filhos que se deviam amar, saberia distinguir o certo do errado e manteria a justiça na família. Mas com o tempo entendi que os irmãos devem cuidar-se na boca dela, só funcionava numa direção. O Tiago, por ser o mais velho, tinha de ceder, carregar as culpas e pagar. O Rui, por ser o mais novo, tinha o direito de errar, de partir coisas e de ser perdoado. A um exigia-se maturidade constante, enquanto o outro, com mais de 30 anos, continuava a ser chamado de inexperiente pela mãe. A dona Amélia tinha mimado o Rui desde pequeno. Segundo meu marido me contou, quando andava na escola, o Rui faltava às aulas para ir para os salões de jogos e ela encobria-o para que o pai não descobrisse. Quando perdeu uma bicicleta, ela disse que as más companhias é que o tinham influenciado. Quando se metia em rixas nos bares, dizia que era normal os jovens terem o sangue na guelra. Ao crescer, esse feitio não desapareceu, apenas se transformou em problemas maiores, mais caros e mais perigosos. A primeira vez que realmente senti que algo não estava bem foi há menos de 1 ano de estarmos casados. O Rui anunciou de repente que ia abrir um café. Pintou todo o tipo de cenários maravilhosos, que o espaço teria muita clientela, que o conceito era jovem, que em meio ano recuperaria o investimento. A dona Amélia ouviu encantada e pediu-nos que contribuíssemos com 8.000 euros. Disse que ajudar o irmão era ajudar a família e que se o negócio prosperasse, nós também teríamos a nossa parte. Eu, na altura, era ingênua. Tinha acabado de entrar na família e não me atrevia a opor-me com força. O Tiago também pensou em dar uma oportunidade ao irmão. Por isso tiramos as nossas poupanças e demo-las ao Rui, mas o café fechou aos 4 meses. Não havia clientes, as contas não batiam certo e o dinheiro dos fornecedores desapareceu. Mais tarde descobri que parte daquele dinheiro o Rui tinha usado para comprar uma mota de grande cilindrada para se armar aos cágados perante os amigos. Quando lhe perguntei, ele só se riu. Se perco nesta, ganharei na próxima. Cunhada, nos negócios todos tropeçamos. A dona Amélia ainda o defendeu. Está a aprender se erra. Que ganhe experiência. Vocês são os mais velhos, se lhe atiram tudo à cara. Como é que ele vai atrever-se a fazer alguma coisa no futuro? Engoli a raiva, dizendo a mim mesma que tínhamos pago por uma lição, mas não imaginava que essa seria apenas a primeira vez. Pouco tempo depois, o Rui disse que queria ser distribuidor de material elétrico. Desta vez não pediu dinheiro vivo, mas sim que alguém fosse fiador de um empréstimo de 12.000 euros, porque o seu histórico de crédito não era bom. A dona Amélia voltou a convidar o Tiago para jantar, preparou-lhe o prato preferido e propôs-lhe a coisa com suavidade. Ajuda o teu irmão só desta vez. Se lhe correr bem, eu fico mais descansada e tu não terás de carregar com ele no futuro. Vi o meu marido hesitar. Ele sempre foi muito virado para a família e sentia a culpa do irmão mais velho. No fim, aceitou ser o fiador. Eu só soube guardar silêncio para que o jantar não se tornasse numa discussão. O resultado: o negócio afundou-se antes de abrir porque o Rui comprou material de origem duvidosa. Os clientes pediram devoluções e o dinheiro desapareceu. Esse empréstimo de 12.000 euros tivemos nós de o pagar durante quase 2 anos. Houve uma vez em que não aguentei mais e disse à minha sogra que nós também tínhamos de pensar na nossa própria vida e que não podíamos continuar a pagar as dívidas do Rui. A dona Amélia bateu na mesa e olhou-me com frieza. O dinheiro vai e vem. Se entre irmãos de sangue fazes contas como se fosses uma estranha, então não voltes a pisar esta casa. Aquelas palavras fizeram-me sentir uma tristeza imensa. Eu era a nora, a esposa do Tiago,
Mas naquela casa a minha voz era sempre considerada egoísmo. O Tiago ainda tentava mediar. Abraçou-me pelos ombros e disse-me em voz baixa: "Aguenta um pouco mais. Inês, a mãe é velha. O Rui ainda não amadureceu. Falarei com ele a pouco e pouco." Confiei no meu marido. Fazia-me pena vê-lo preso entre a mãe e a esposa. Mas quanto mais o tempo passava, mais via que esse a pouco e pouco só conseguia que a Dona Amélia e o Rui cruzassem mais limites. O ponto de ruptura aconteceu há 1 ano. O Rui usou o nome da empresa do Tiago para assinar um contrato de fornecimento de materiais de construção com um sócio conhecido. Utilizou a reputação do irmão como garantia, cobrou o sinal e usou-o para pagar dívidas de apostas desportivas. Chegou o dia de entrega e não havia material nem dinheiro. O sócio apareceu na empresa do Tiago a fazer uma peixeirada. O meu marido foi suspenso temporariamente para dar explicações e a sua reputação, construída durante anos, quase foi para a lama. Esse dia recordo-o muito bem. O Tiago estava sentado na nossa sala com a cabeça entre as mãos e os olhos muito vermelhos. Não chorava aos gritos, mas os seus ombros tremiam. Um homem que sempre tinha tentado manter-se forte pela família, no fim apunhalado pelas costas pelo próprio irmão. Para salvar a sua reputação e evitar longos processos em tribunal, tivemos de pagar uma indemnização de quase 40 mil euros. Vendi as minhas joias de casamento, levantei todas as poupanças destinadas ao nosso futuro filho e pedi emprestado por todo lado para tapar aquele buraco. E, no entanto, a Dona Amélia não obrigou o Rui a pedir desculpa. Só disse uma frase que nunca esquecerei: "É jovem e inexperiente. Vão fazer disto um drama para afundar o vosso irmão." Foi essa mesma frase que fez o Tiago mudar. Naquela noite ele sentou-se a meu lado durante muito tempo e disse-me com voz rouca: "Enganei-me, Inês. Pensei que ceder era manter a família unida. E afinal estou a deixar que arrastem a minha mulher para a miséria." Desde aí, cortamos praticamente os laços com o Rui. O Tiago fê-lo assinar um papel a comprometer-se a nunca mais usar o seu nome, a não pedir dinheiro em nosso nome e a não nos meter em mais problemas. Com a Dona Amélia, o meu marido mantinha o último rasto de dever filial. De vez em quando comprava os medicamentos para a tensão ou para as articulações, levava-lhes, deixava-os na mesa e vinha-se embora. Ela não agradecia, só dizia friamente: "Desde que tens mulher, a tua mãe só vale uns quantos comprimidos." Achava que aquela distância acalmaria as coisas, mas enganava-me. Para uma mãe que se habituou a tomar o sacrifício do filho mais velho como algo natural, o facto de o Tiago parar não a fez ganhar juízo, apenas a enfureceu e a fez sentir que perdia o controlo. Por isso, quando soube que a minha mãe tinha vendido a terra por 300 mil euros, a Dona Amélia não viu isso como dinheiro da minha família. Viu-o como a derradeira oportunidade para nos arrastar de novo para a espiral da qual tanto nos tinha custado sair. Depois da fraude do contrato, pensei que o Rui ao menos sentiria medo. Um homem que quase custa o emprego ao irmão, que fez a cunhada vender as joias e pôs toda a família em sobressalto. Se tivesse alguma consciência, devia ter parado. Mas há pessoas que, quando são encobertas durante tanto tempo, não veem o perdão como uma oportunidade para mudar. Veem-no como a prova de que façam o que fizerem, haverá sempre alguém para lhes limpar a porcaria. Uns meses mais tarde, uma noite, quando o Tiago tinha acabado de chegar do trabalho, o seu telemóvel começou a tocar sem parar. Era a Dona Amélia. Normalmente não lhe ligava diretamente porque a relação entre eles limitava-se a frases curtas, mas naquele dia ligou vezes sem conta. O Tiago olhou para o ecrã um bocado antes de atender. Como eu estava a seu lado, consegui ouvir a voz trêmula da mãe: "Tiago, vem cá a casa agora mesmo. Aconteceu uma desgraça na família." Só aquela frase fez o meu coração encolher-se. O Tiago ficou em silêncio uns segundos e perguntou: "É outra vez alguma do Rui, mãe?" A Dona Amélia não respondeu diretamente, só soluçou: "Vem, por favor. Se não vieres, eu morro." Olhei para o meu marido, apertava os lábios com uma expressão de esgotamento que metia dó. Finalmente agarrou nas chaves do carro e disse-me em voz baixa: "Fica em casa, vou ver como está a mãe." Mas eu não fiquei descansada. Vesti o casaco e acompanhei-o porque um pressentimento dizia-me que desta vez não era coisa pouca. Quando chegamos, a casa da Dona Amélia tinha as luzes acesas,
mas com um ambiente denso, como se estivessem de luto. O Rui estava encolhido numa cadeira a um canto, despenteado e com os olhos injetados de sangue. A dona Amélia tinha uma resma de papéis nas mãos e, ao ver o Tiago, correu a agarrar-lhe o braço. O Tiago sobressaltou-se. Como assim vão tirar-te a casa? O que tem a tua casa a ver com o Rui? A dona Amélia entregou-lhe os papéis a tremer. Era um aviso de vencimento de um empréstimo com uma ameaça de execução de hipoteca. A propriedade hipotecada era a casa onde ela vivia. Senti um arrepio na espinha. Aquela casa, embora velha, era onde a dona Amélia vivia há mais de 20 anos. O seu maior patrimônio. Olhei para o Rui. Mantinha a cabeça baixa, sem se atrever a olhar para ninguém. O Tiago leu página a página e o seu rosto foi se ensombrando. Perguntou: quando é que assinaste uma hipoteca para o Rui pedir dinheiro? A dona Amélia chorava. Ele disse-me que só precisava de 45 mil euros para a capital, que em poucos meses os devolvia. Pensei que queria mesmo endireitar a vida. Por isso assinei para o ajudar. Não sabia que ele pediu de um lado para tapar do outro e que os juros se acumularam até chegar a isto. O Tiago apertou os papéis. Quanto é no total? A dona Amélia não se atreveu a falar. O Rui murmurou: mais de 210. 0 euro. A sala ficou em silêncio. Ouvia o tic-tac do relógio na parede como se me batesse nos nervos. O Tiago olhou para o irmão com voz rouca. Depois de tudo o que fizeste, ainda te atreves a hipotecar a casa da mãe. O Rui levantou a cabeça de repente e protestou debilmente. Não a obriguei a assinar. Assinou porque me ama. Além disso, a minha intenção era montar um negócio a sério. Só que voltaste a perder, voltaste a endividar-te e voltas a precisar que outro morra por ti. Não é, interrompeu-o o Tiago. A dona Amélia saltou logo em defesa do filho mais novo, embora fosse ela quem estava prestes a perder a casa. Não lhe fales tão duro. Ele já está bastante angustiado. Se o tivesses ajudado um pouco mais antes, não teria tido de pedir dinheiro fora. Ao ouvir aquilo, não queria acreditar. Chegados àquele ponto, ela continuava a não culpar o Rui. Continuava à procura de como atirar a culpa para o meu marido, para a pessoa que lhe tinha pago as dívidas tantas vezes e sofrido a má fama por ele. O Tiago soltou um riso leve, mas cheio de amargura. Perguntou à mãe: então, a casa é tua, a assinatura é tua, o dinheiro foi o Rui que o pediu e no fim a culpa é minha. A dona Amélia engasgou-se uns segundos e voltou a chorar. Não digo que seja culpa tua, mas tu és o mais velho, tens mais estabilidade, tens a tua mulher que sabe gerir, tens trabalho, tens futuro, e ele não tem nada. Se não fores tu a puxá-lo para cima, quem será? O Tiago respondeu de imediato: já o puxei para cima muitas vezes, mãe, mas o Rui não quer sair, só quer afundar-nos a todos com ele. A dona Amélia deixou-se cair na cadeira a tapar a cara com as mãos. Contou então que durante o último ano a sua reforma e o dinheiro do pequeno espaço comercial que tinha arrendado à porta se tinham ido quase todos no pagamento dos juros do Rui. Tinha vendido as joias que guardava, esvaziado as contas e até pedido emprestado a amigas para esconder que a casa estava hipotecada. Tinha medo de que a família descobrisse, de que os vizinhos se rissem, de que dissessem que o filho mais novo era a ruína da família. Ao ouvi-la, senti pena e raiva ao mesmo tempo. Pena porque ela também estava a sofrer no buraco que a sua própria condescendência tinha criado, mas raiva porque não tinha ganhado o juízo de verdade. Continuava a ver o Rui como o filho coitadinho e necessitado que devia ser salvo, e o Tiago como a boia de salvação que tinha a obrigação de se atirar à água, mesmo que já não tivesse forças. O Tiago pousou os papéis na mesa. A sua voz era profunda, mas clara. Posso levar-te a ver um advogado para procurar uma renegociação com os credores. Posso comprar-te os medicamentos e cuidar de ti se adoeceres, mas não vou pagar as dívidas do Rui, nem um único cêntimo. O Rui levantou-se de um salto. Como é que podes dizer isso? Se a mãe perder a casa, tu também perderás a face perante todos. Por acaso ias ficar contente? O Tiago olhou para ele com frieza. Prefiro perder a face do que perder a minha mulher e a minha futura família por tua causa. Essa frase fez a dona Amélia levantar a cabeça de repente. Olhou para mim com olhos cheios de ódio,
como se eu fosse a causa da mudança do filho. Eu bem sabia, desde que se casou contigo, o Tiago ficou assim. Antes nunca fazia contas ao dinheiro com a mãe e o irmão. Apertei os lábios e não respondi. O Tiago falou por mim. Antes não fazia contas e por isso achavas que a mim não me doía. Mas também sou humano, mãe, e também tenho a minha própria família. Naquela noite, saímos da casa da Dona Amélia entre choros e censuras. A relação, que já estava fraturada, rompeu-se de vez depois do assunto da hipoteca. Mas apesar da sua raiva, o Tiago não abandonou de todo a mãe. Todos os meses continuava a comprar-lhe os medicamentos para a tensão, os comprimidos para os ossos e comida de boa qualidade, deixando tudo na mesa da sala. Ela nunca aceitava os sacos à frente dele. Só lhe virava as costas e dizia friamente: "Não preciso das tuas esmolas." Contudo, quando ele lá voltava no dia seguinte, os sacos estavam vazios. Às vezes, eu via as caixas de comprimidos no caixote do lixo do quintal. Sabia que os tomava, mas o seu orgulho e o seu ressentimento não lhe permitiam agradecer. O conflito continuava latente, sem grandes escândalos diários, mas pesado como brasas debaixo da cinza. Viamo-nos menos, e a Dona Amélia convenceu-se ainda mais de que eu lhe tinha roubado o filho mais velho, e foi nessa altura que começou a cultivar um profundo rancor. Não culpava o Rui por a ter posto à beira do despejo. Culpava o Tiago por não se continuar a sacrificar. Culpava-me a mim por ter feito o meu marido pôr limites. Por isso, quando soube que a minha mãe tinha vendido a terra por 300.000 euros, a Dona Amélia não viu isso como dinheiro da minha família. Viu-o como a chave final para salvar o Rui, salvar a sua casa e, sobretudo, recuperar o controlo sobre o filho. A minha mãe vendeu aquela terra numa manhã de céu cinzento. Nesse dia sentei-me a seu lado no cartório, a olhar para sua mão magra sobre cada página, sentindo uma dor no peito. Aquela terra não era apenas uma propriedade. Era onde o meu pai tinha construído a sua pequena casa, onde a minha mãe passou os anos mais difíceis depois da sua morte. E, no entanto, por amor à filha, cerrou os dentes e vendeu-a. Ao terminar de assinar os papéis, a minha mãe segurou o envelope um longo bocado sem dizer nada. Só ao chegar à porta é que se virou para mim com voz rouca. "Inês, este dinheiro dou-vo-lo para comprarem uma casa. Ouve-me bem. Não o emprestes a ninguém. Não fiques como fiadora de ninguém e muito menos o uses para pagar dívidas de outros. Eu sou velha, mas percebo bem as coisas. Há buracos que, por mais dinheiro que lá deites, nunca se enchem." Ao ouvi-la, arderam-me os olhos. Provavelmente ela tinha pressentido parte dos meus problemas com a minha família por afinidade, pelo que as suas palavras eram simultaneamente uma demonstração de amor e um aviso. Agarrei-lhe a mão e tentei sorrir para a tranquilizar. "Eu sei, mãe. O Tiago e eu vamos usar este dinheiro para a casa. Mais tarde virás morar conosco. Não deixarei que te preocupes mais." Ela olhou para mim com ternura e compaixão. "Não preciso de uma casa grande e luxuosa. Só preciso que tenhas um sítio para onde voltar sem ter de aturar os maus modos de ninguém. O pior para uma mulher não é não ter dinheiro, é não ter uma saída de emergência." Essa frase perseguiu-me durante toda a viagem de regresso. Sentada no comboio, abraçada à pasta dos documentos, sentia um grande peso. Pensava na pequena casa que o meu marido e eu tanto sonhávamos. Uma casa sem grandes luxos, só com uma cozinha nossa, um quarto pequeno para quando tivéssemos filhos e um canto para a minha mãe vir de visita. Achei que tudo ia melhorar, mas não sabia que, enquanto eu ainda estava a caminho, a notícia da venda já se tinha tornado num isco apetitoso para outros. A pessoa que avisou a Dona Amélia foi uma tia afastada da aldeia que conhecia as duas famílias. Viu a minha mãe assinar, ouviu de raspão a quantia dos 300.000 euros e ligou a minha sogra para perguntar. Mas esse suposto cumprimento, nos ouvidos da Dona Amélia, converteu-se imediatamente numa oportunidade. Pensar nisso depois ainda me dá arrepios. Não ligou a perguntar como eu estava, se a minha mãe estava triste ou se tudo tinha corrido bem. Ligou imediatamente ao Rui. Segundo nos contou depois uma vizinha, nessa mesma tarde o Rui chegou a correr à casa da mãe de Mota, como se trouxesse o diabo atrás dele. Mal fechou a porta. Mãe e filho sentaram-se na sala a falar durante muito tempo.
A dona Amélia perguntou: Tens a certeza de que venderam por 300 mil euros? O Rui respondeu: O pessoal contou-me. Já devem ter o dinheiro ou estão prestes a receber. Lô, tens de agir já, se te atrasas. E o Tiago dá a entrada para uma casa, acabou-se. A dona Amélia ainda duvidava um pouco. Não por compaixão para comigo ou com a minha mãe, mas por medo da reação do Tiago. Mas o Rui atacou exatamente onde mais lhe doía. Vais deixar que a Inês continue a fazer do Tiago gato sapato? Eu sou irmão dele de sangue. A tua casa está prestes a ser penhorada. Se ele tem 300 mil euros e não nos salva, continua a ser teu filho. Essa frase foi atirar lenha para a fogueira. A dona Amélia sempre acreditou que desde o nosso casamento, o Tiago tinha deixado de ser o filho obediente de Dantes. Agora, com aquela grande soma de dinheiro por parte da minha família, temia perder por completo o controle sobre ele. Por isso prepararam uma armadilha na sala. Ligou ao Tiago com voz fria, a dizer-lhe que havia um assunto familiar grave. A mim não me ligou. Sabia que eu voltaria depois de arrumar as coisas da aldeia. Por isso sentou-se à espera como um credor espera o devedor. Pôs na mesa um copo de água, a caixa dos comprimidos para a atenção e os avisos do banco relativos à dívida do Rui. Tudo planeado para que eu, ao entrar, me sentisse obrigada e culpada se não entregasse o dinheiro. Mal cruzei a porta, vi-a sentada. O Rui estava a seu lado, com mau aspecto, mas sem qualquer olhar de arrependimento genuíno. Fixou-se na minha mala como se já lá estivessem dentro 170 mil euros para ele. O Tiago estava de pé junto à janela, tenso. Provavelmente também não sabia do que ia falar a mãe. A dona Amélia não me deu tempo para respirar. Perguntou de imediato se a minha mãe tinha vendido por 300 mil euros, e antes de eu poder responder, exigiu que entregasse 170 mil para salvar o Rui e a casa. Lembro-me bem do tom dela. Não implorava, não negociava, dava uma ordem. A família está em perigo. Como nora, deves saber qual é o teu lugar. O que a tua mãe vos dá também é para esta família. A família do teu marido está a arder. Vais ficar a olhar agarrada ao dinheiro. Senti um nó na garganta e falei muito devagar. Dona Amélia, esse dinheiro é para nós comprarmos a nossa casa. A minha mãe deixou claro que não é para pagar as dívidas de ninguém. A dona Amélia mudou de cara. Inclinou-se para mim com rancor. Ah, então a tua mãe ensinou-te a guardar o dinheiro para longe da família do teu marido. Muito bem. Agora que tens 300 mil euros, já começas a desprezar a tua sogra. Não é. O Rui fez-lhe coro com um tom entre o lamuriento e o de censura. Inês, eu sei que errei no passado, mas desta vez trata-se da minha vida e da casa da mãe. Que importa se demorarem mais uns anitos a comprar casa? Se eu não pagar, aquela gente não me larga da mão. Olhei para ele e vi medo nos seus olhos, mas nenhum remorso. Não pedi ajuda para endireitar a vida. Exigia que o resgatassem das consequências dos seus próprios atos. Ao ver que eu ficava calada, a dona Amélia ganhou coragem. Levantou-se e atirou-me palavra por palavra. Digo claramente: deem ao vosso irmão 170 mil euros, se não deixem de me chamar mãe. Toda a sala ficou fria. Olhei para o Tiago e senti uma pontada no peito, temendo que o voltassem a encurralar com a palavra família. Mas desta vez, o olhar dele não vacilou. Olhou longamente para a mãe, caminhou na minha direção e pôs-se a meu lado. E mesmo quando a dona Amélia achava que tinha a vitória garantida, o Tiago baixou a voz e disse: melhor assim, não precisamos de mãe nenhuma. Naquele preciso instante, soube que nesta casa já não haveria volta a dar. Depois de aquelas palavras caírem, senti como se a sala tivesse levado uma bofetada. A dona Amélia ficou pregada ao chão. O seu rosto passou de vermelho intenso a pálido. O Rui perdeu toda a altivez. Olhou para o irmão mais velho com os lábios a tremer, claramente sem esperar que a pessoa a quem chamava sempre para lhe limpar o lixo se atrevesse a cortar o mal pela raiz em frente à mãe. A dona Amélia foi a primeira a reagir. Apontou para o Tiago e disse com voz trêmula de raiva: repete-me isso. Atreves-te a renegar a tua mãe por causa desta mulher. O Tiago não se esquivou do olhar dela. Sentou-se a meu lado e respondeu pausadamente: não metas a Inês nisto. Hoje falo eu. Não darei o dinheiro. Não obrigarei a minha mulher a pedir dinheiro à minha sogra.
Nem permitirei que o Rui tire nem mais um cêntimo da minha casa. Eu estava sentada a seu lado com o coração acelerado. Durante anos tinha esperado que o meu marido pronunciasse uma frase para me proteger com tal firmeza. Mas ao ouvi-lo senti alívio e pena ao mesmo tempo, porque sabia que para chegar a este momento, ele tinha tido de engolir demasiadas desilusões da própria mãe e do irmão. O Rui soltou de repente um riso forçado e nervoso. Que grande discurso, irmão! Se não deres o dinheiro, vais deixar que me matem ou que penhorem a casa e deitem a mãe para o olho da rua. O Tiago olhou para ele com frieza. Se te importasses mesmo que a mãe acabasse na rua, nunca terias hipotecado a casa dela. Não uses a mãe de escudo para a tua cobardia. Isso entalou o Rui, que tentou ripostar, mas não encontrou palavras. A dona Amélia bateu logo na mesa. Não humilhes o teu irmão. Ele errou, mas continua a ser do teu sangue. És o mais velho, tens a vida orientada, tens de o apoiar. O Tiago assentiu, mas o seu sorriso era muito triste. Já o apoiei, mãe. Apoiei-o ao ponto de a minha mulher ter de vender as joias, de quase perder o meu emprego, de o dinheiro para os nossos futuros filhos desaparecer. Mas, alguma vez me perguntaste quanta dor nós sentíamos. A dona Amélia deteve-se um instante e voltou a atacar-me procurando um saco de boxe. Tudo é culpa tua. Desde que entraste nesta casa que o Tiago começou a ser forreta com a mãe e o irmão, uma mulher que se agarra ao dinheiro acabará a destruir a família do marido. Sufocava por dentro, mas desta vez não quis discutir. Há pessoas que já decidiram que tu és a culpada e, por muito que expliques, só o usarão como desculpa para insultar mais. O Tiago pôs-me a mão no ombro como quem me diz que não precisava de responder e disse à mãe: podes dizer de mim o que quiseres, mas se voltares a insultar a Inês uma única vez mais, levo-a agora mesmo e não volto a pisar esta casa. A dona Amélia sorriu com desdém. Estás a ameaçar-me, sou tua mãe. O Tiago respondeu muito baixinho. Precisamente por seres minha mãe é que aguentei até hoje. O ambiente estava tão tenso que parecia que qualquer mínimo ruído o faria estalar. O Rui começou a andar de um lado para o outro e de repente dirigiu-se a mim. Inês, liga à tua mãe. Diz-lhe que nos empreste 170 mil. Eu assino-lhe uma declaração de dívida, com a garantia da casa da mãe. Não obrigues os irmãos a cortar relações. Olhei para ele e disse pausadamente: Rui, a minha mãe não te deve nada. Vendeu a terra para que a filha tivesse uma casa, não para pagar o preço dos teus desastres. O rosto do Rui ensombrou-se, deu um passo em frente e baixou a voz. Tem cuidado com o que dizes. Tem-me encostado à parede. Se não me deixarem em paz, não te garanto que a tua família possa estar descansada. Aquela ameaça gelou-me o sangue, mas o Tiago já se tinha posto em pé de um salto, interpondo-se entre os dois. Olhou para o irmão diretamente nos olhos. O que é que acabaste de dizer? Repete para eu ouvir bem. O Rui recuou, embora mantivesse a pose de durão. Só estou a dizer a verdade. O Tiago articulou cada palavra com firmeza. A partir de agora, se te metes com a Inês, com a minha sogra, ou deixas que alguém vá à procura da família da minha mulher, deixarei de te considerar meu irmão, e então não será um assunto familiar. Será um caso para a Polícia de Segurança Pública. Ao ouvir a palavra polícia, cruzou-se pelos olhos do Rui um brilho de pânico. A dona Amélia, ao ver que encostavam o filho mais novo à parede, mudou rapidamente de estratégia, levou a mão ao peito, respirou com dificuldade e deixou-se cair no sofá. Criei o meu filho para acabar a usar a lei para ameaçar a mãe e o irmão. Está bem, deixem-me morrer. Quando eu morrer, façam as pazes. Se fosse antes, aquilo bastaria para amolecer o Tiago. Mas hoje, ele simplesmente tirou o telemóvel e ligou à tia Fátima, a irmã da dona Amélia. Pôs em alta voz e disse claramente: Tia, por favor, vem à casa da mãe, dói-lhe o peito. Não sei se é real ou dos nervos. Se for preciso, chama uma ambulância. Mas eu não me responsabilizo pelo dinheiro do Rui. A dona Amélia parou de chorar e arregalou os olhos. Não esperava que o Tiago reagisse com tanta calma, e menos ainda que chamasse alguém de fora como testemunha. Do outro lado da linha, a tia Fátima perguntou apressadamente: É outra vez alguma coisa do Rui? Só essa frase fez a sala emudecer.
Afinal, não éramos só nós que sabíamos que o Rui trazia problemas. A família toda também o sabia. Só que durante muito tempo todos evitavam dizer "Lu na cara". A dona Amélia, envergonhada, tentou arrancar-lhe o telemóvel para desligar. Mas o Tiago afastou-o. "Se a mãe precisa de cuidados, peço-te que a ajudes. Eu pagarei os medicamentos dela à parte, mas não há 170 mil euros. A dona Amélia levantou-se de repente com a voz embargada. "Se saíres por essa porta, não voltes nunca mais." O Tiago olhou para ela com os olhos vermelhos, mas decidido. "Volto quando precisares de mim como filho. Se só precisas de mim como caixa multibanco do Rui, lamento, mas despeço-me." Dito isto, pegou na minha mala e levou-me pela mão em direção à porta. Nas nossas costas, o Rui soltava pragas e a dona Amélia gritava que era um mal agradecido e que um dia voltaria de joelhos a pedir-lhe perdão. O Tiago não olhou para trás. Ao chegar ao pátio, parou um momento, a respirar fundo, como se tentasse engolir algo entalado dentro dele. Perguntei-lhe em voz baixa: "Estás bem?" Ele apertou-me a mão e respondeu baixinho: "Não estou bem, mas sei que se hoje voltasse a entrar, perderia para sempre o direito a proteger-te." Olhei para o rosto cansado do meu marido, sob a luz pálida do pátio, e senti um ardor no nariz. A tempestade naquela casa ainda não tinha acabado, mas pelo menos a partir daquele instante, sabia que já não teria de enfrentar acusações injustas sozinha. Naquela noite pensei que depois de o Tiago falar tão claro, a dona Amélia pelo menos pararia durante uns dias. Uma pessoa normal, quando o filho marca um limite e uma tia é chamada como testemunha, pensaria que é melhor guardar silêncio uns tempos, mas subestimei a obstinação da minha sogra. Para ela, que o Tiago não desse, o dinheiro não era culpa do Rui, nem que a sua exigência fosse desmedida. Na cabeça dela só havia uma explicação. Eu tinha manipulado o filho para que se virasse contra ela. Na manhã seguinte, mal acabei de preparar o chá, o telemóvel do Tiago começou a vibrar sem parar. Primeiro foi a tia Fátima, depois o tio Joaquim e a seguir vários primos e tios da família dele. Ele olhou para o ecrã um bocado sem atender. Perguntei baixinho: "O que se passa?" O Tiago abriu o grupo de WhatsApp da família e mostrou-me. A dona Amélia tinha mandado uma mensagem muito longa, onde cada palavra era como um punhal na minha direção. Escreveu que o filho mais velho tinha mudado de personalidade ao casar, que a sogra tinha acabado de ganhar 300 mil euros e os estava a instigar a comprarem uma casa só para eles, enquanto o irmão mais novo estava afogado em dívidas e a casa da mãe prestes a ser penhorada, e eles viravam as costas. Não mencionou nem uma palavra sobre o contrato falso, nem que tinha sido ela própria a hipotecar a casa, nem as inúmeras vezes em que tínhamos pago as dívidas do cunhado. No fim da mensagem acrescentou uma frase assustadora: "A minha vida é uma desgraça. Pari o meu filho mais velho para que me abandonasse por causa da mulher." Em poucos minutos, debaixo daquela mensagem choviam os comentários. Alguns, sem saberem a história toda, culpavam o Tiago. "Mãe só há uma. O dinheiro vai e vem." Outros atacavam-me diretamente. "Uma nora que se agarra tanto ao dinheiro da sua família não terá quem goste dela na do marido." Até um familiar afastado escreveu: "Quando as mulheres são demasiado espertas, os homens perdem as raízes." Li tudo a tremer. Não por medo, mas por raiva. Evidentemente, a dona Amélia tentava pintar-me como a destruidora do lar e o Rui como a vítima que precisava de ser salva. O Tiago tirou-me o telemóvel com muita calma. "Não leias mais, Inês. Que digam o que quiserem. Estamos a guardar tudo." Fez capturas de ecrã da mensagem, de cada comentário maldoso e das mensagens privadas que lhe chegavam a insultá-lo. Olhei para o meu marido e vi-o completamente diferente. Antes, com 2 ou 3 palavras da família, ter-se-ia sentido culpado. Agora já não discutia com base na emoção. Começava a recolher provas. Por volta do meio-dia, quando nos preparávamos para sair para ir ver um apartamento com um agente imobiliário, a campainha tocou de forma insistente. Olhei pelo óculo e vi umas 5 ou 6 pessoas a bloquear a entrada. A dona Amélia estava no meio. A seu lado o tio Joaquim, o irmão mais velho dela, junto a 2 tias, e um tio que eu só tinha visto um par de vezes. O Tiago soltou um suspiro e disse: "Abre a porta."
Escondermos-nos não resolve nada. Mal entraram. O tio Joaquim sentou-se como se fosse o dono da casa. Olhou para o Tiago com um ar de superioridade. Tiago, digo-te a verdade. Para um homem deixar-se governar pela mulher é uma vergonha. A tua mãe está a sofrer, e tu pões-te a contar tostões. A dona Amélia sentou-se a seu lado com os olhos vermelhos e a aparência abatida, como uma pessoa abandonada pelos filhos. Se alguém não conhecesse a história, acharia mesmo que era uma mãe digna de pena. Uma das tias virou-se para mim com um sorriso gélido. Inês, como nora tens de saber comportar-te. Se a tua mãe te deu dinheiro, também é para que vivas tranquila na família do teu marido. Agora que há uma desgraça, se te agarras ao dinheiro, só estás a deitar lenha na fogueira. Olhei-a a tentar manter um tom suave. Tia, se fosse uma doença, um acidente ou algo justificado, não nos custaria abrir os cordões à bolsa. Mas esta é uma dívida que o Rui provocou muitas vezes. Não posso usar o dinheiro que a minha mãe obteve a vender a terra dela para a reforma, para pagar as dívidas dele eternamente. O tio Joaquim deu uma pancada suave na mesa. Não podes falar assim. Uma mulher casada deve pensar na família do marido. Se o Rui errou, já o ensinaremos mais à frente. Foi então que o Tiago se pôs de pé. Foi ao quarto, trouxe uma pasta grossa e pô-la sobre a mesa. Sem levantar a voz, foi abrindo as folhas e empurrando-as na direção do tio Joaquim. Este é o empréstimo de 12.000 euros, do qual fui fiador e que paguei pelo Rui. Aqui estão os movimentos do banco dos 8.000 que lhe demos para o café. Este é o auto do contrato falso que me custou quase 40.000 euros de indemnização. No total, mais de 60.000 euros, sem contar com as joias de casamento da minha mulher e as poupanças para os nossos futuros filhos. A sala ficou num silêncio palpável. O tio Joaquim, com os papéis na mão, mudou de cor. A tia, que minutos antes falava com tanta veemência, baixou os olhos para os documentos e calou-se. A dona Amélia, ao ver que a situação se invertia, apressou-se a intervir. Mas continua a ser teu irmão. Os assuntos de casa resolvem-se em casa, porque é que tens de sacar de papéis. O Tiago olhou para ela, porque se não tivesse papéis, já terias convencido toda a família de que a minha mulher é uma interesseira sem escrúpulos. O tio Joaquim limpou a garganta a tentar salvar a situação. Bem, percebo que já ajudaste bastante, mas desta vez a casa da tua mãe está prestes a perder-se. Não podes ficar à margem. Não fico à margem, retorquiu o Tiago de imediato. Já propus levar a mãe ao advogado para negociar, mas não vou dar 170.000 euros ao Rui. Há uma grande diferença, tio. Uma coisa é solucionar as consequências de forma correta, e outra é atirar dinheiro para um poço sem fundo. O ambiente estava tenso como a corda de um arco. A dona Amélia olhava para mim a ranger os dentes, enquanto eu observava o Rui em silêncio. Desde que entrou não tinha falado tanto como costumava fazer. Só olhava para o telemóvel virado para baixo no regaço, a mexer a mão nervosamente. Mesmo quando o tio Joaquim ia falar de novo, o telemóvel do Rui vibrou. Viu o ecrã e empalideceu. Levantou-se rapidamente para ir à varanda atender. Mas mal saiu. A voz de um homem do outro lado ouviu-se fugazmente. Dou-te 2 horas. Se não tiveres o dinheiro, atente às consequências. Vi que os ombros do Rui ficaram tensos. A dona Amélia também ouviu, e o rosto dela mostrou pânico, embora rapidamente tenha baixado o olhar para remexer na mala. O Tiago seguiu o irmão com o olhar, com os olhos ensombrados. Não disse nada, mas eu soube que ele se tinha apercebido do mesmo que eu. A dívida de mais de 210.000 euros que a dona Amélia tinha contado talvez não fosse toda a verdade. E aquela chamada era como um aviso de que uma tempestade ainda maior estava lá fora à espera, pronta para irromper. O Rui voltou à sala depois da chamada, a tentar aparentar normalidade, mas os seus olhos não conseguiam ocultar o pânico. Sentou-se ao pé da mãe, a segurar um copo de água com as mãos a tremer e quase sem acertar a beber. O tio Joaquim olhou para ele franzindo o sobrolho. Quem era? Estás com a cara branca como a cal. O Rui respondeu de mau humor. Nada. Coisas de negócios, mas aquele tom quebrado só fez levantar mais suspeitas. Mal passou meia hora. No pátio do prédio, começaram a soar buzinas insistentemente. Ao princípio achei que era um estafeta ou alguém a discutir à porta, mas a voz de um homem a gritar para cima foi inconfundível. Rui, desce para dar a cara,
Não te vais conseguir esconder para sempre. A sala ficou muda. O Rui pôs-se em pé de um salto com os lábios pálidos. A dona Amélia correu a espreitar a janela para voltar com o rosto desfeito. Aproximei-me do Tiago e ele agarrou-me na mão rapidamente, como que para me tranquilizar. Embaixo, 3 carros pretos bloqueavam a entrada. Vários homens saíram e não pareciam simples cobradores de dívidas que gritam na rua. A sua frieza metia medo. O que ia à frente tinha uns 40 anos, constituição forte, uma cicatriz que lhe descia do olho até a bochecha e levava uma pasta. Mais tarde soube que lhe chamavam o Vítor o Marcado. O porteiro tentou detê-los, mas eles já tinham o andar e a porta exata. Em poucos minutos, a campainha da nossa porta começou a tocar com agressividade. O Rui deu uns passos para trás a balbuciar. Mãe, diz alguma coisa. Diz ao Tiago que vá ele. A dona Amélia, presa de pânico, virou-se para o meu marido. Tiago, vai lá tu falar com eles. Afinal, vem por um problema da nossa família. O Tiago olhou-a com gelo nos olhos. É agora que te lembras que é um problema da nossa família. Dito isto, dirigiu-se para abrir a porta. Mas antes de o fazer, virou-se para mim e sussurrou-me. Põe-te atrás de mim. Se vires algo estranho, liga para a Polícia de Segurança Pública imediatamente. Assenti com o telemóvel já apertado na mão. Mal a porta se abriu. O Vítor o Marcado deitou uma olhadela rápida e sorriu com escárnio. Estão todos reunidos. Ótimo. Hoje ajustamos as contas da família de uma vez por todas. O tio Joaquim levantou-se de sobrolho franzido. Quem sois vós? E por que entrais assim em casa alheia? O Vítor nem pestanejou. Simplesmente atirou a pasta para cima da mesa e caíram várias letras com a assinatura do Rui. Apontou para o Rui. Pergunte ao menino mimado. Já lhe dei demasiadas prorrogações. Se hoje não houver uma solução clara para liquidar a casa da senhora e o resto da dívida, quem avança para a penhora sou eu, e do que acontecer fora dos tribunais, não me responsabilizo. A dona Amélia gaguejou. Vítor, já lhe disse que no fim do mês arranjava o dinheiro, por que é que vem fazer esta peixeirada? O Vítor soltou uma gargalhada. Que fim do mês? Senhora, já me prometeu 3 fins do mês. O capital e os juros somam agora 250 mil euros. Mesmo que vendamos a sua casa ao desbarato, não creio que cubra tudo. Acha que vou esperar pelo quê? Ao ouvir 250 mil euros, a sala parecia ter explodido. O tio Joaquim virou-se para a irmã. Amélia, não disseste que eram 210 mil. Uma das tias levou as mãos à cabeça. Valha-me Deus. 250 mil. O Tiago olhou para o Rui com fúria. Voltaste a pedir dinheiro depois de hipotecar a casa. O Rui balbuciou. Só pedi mais um bocadinho para tentar recuperar o outro. Se tivesse ganho, tinha devolvido tudo. O Vítor cortou-o com desprezo. Recuperar o quê? Meteu o dinheiro numa plataforma de apostas clandestinas dos amiguinhos. Quando ganhava, armava-se ao pingarelho a dizer que ia ser o chefe. Quando perdia, vinha pedir mais. Digo-lhe a verdade. Este rapaz não tem um negócio que corre mal, é um viciado em tentar recuperar o que perdeu. Senti um arrepio. O problema não era só de um irmão que esbanjava dinheiro, mas sim de ter caído numa espiral muito mais perigosa. Pedir dinheiro rápido, apostar, usar negócios falsos como fachada para enganar a mãe e o irmão. O Rui baixou a cabeça sem se atrever a ripostar. A dona Amélia agarrava a cabeça com as mãos, mas mesmo assim continuava a murmurar. Se o teu irmão te tivesse ajudado antes, se tivesses capital a sério, não terias chegado a isto. O Tiago virou-se para ela e pela primeira vez nos seus olhos vi uma impotência dolorosa. Ouviste bem, mãe. Ele não precisa de capital, precisa de alguém que pague as consequências por ele. A dona Amélia calou-se com os lábios a tremer, mas o Vítor não deixou que o silêncio durasse muito. Virou-se para mim e o seu olhar percorreu minha cara e desceu para a minha mala, fazendo-me sentir calafrios. Ouvi dizer que a família da sua mulher acaba de conseguir 300 mil euros. Ainda bem. Deem-nos os 170 mil como entrada e ao resto da família dou uma folga. Antes que eu pudesse reagir, o Tiago já se tinha posto à minha frente com a voz dura como pedra. Quem te disse que a família da minha mulher tem dinheiro? A pergunta congelou o ambiente. O Vítor arqueou uma sobrancelha e lançou um olhar rapidíssimo à dona Amélia.
Bastou essa troca de olhares para que tudo ficasse claro. O Tiago olhou para a mãe e baixou a voz para um tom sombrio. Mãe, foste tu que lhe disseste. A dona Amélia começou a agitar as mãos. Eu não. Só me queixei de passagem com alguém. Sei lá eu de onde é que eles foram tirar isso. O Vitor sorriu com troça. Senhora, não me atire as culpas. Se não me tivesse ligado a dizer que os seus consogros tinham acabado de vender um terreno e a pedir-me que viesse apertar rápido convosco, como é que eu ia saber que dia devia vir? Até me disse que o seu filho mais velho gosta muito de si e que se apertássemos ele largava o dinheiro. A cara da dona Amélia ficou sem uma gota de sangue. O tio Joaquim largou os papéis na mesa, a olhar para a irmã com incredulidade. Amélia, ligaste mesmo a um agiota para extorquir a tua própria nora. A dona Amélia abriu a boca, mas não lhe saiu nem uma palavra. O Rui olhava para o chão. Era óbvio que ele também sabia. Nas costas do meu marido sentia frio e medo. A minha sogra não nos tinha exigido só o dinheiro. Tinha entregue de bandeja a uns capangas a informação de que a minha família tinha vendido as terras para os usar e nos pressionar. O Tiago tirou o telemóvel, marcou o número da Polícia de Segurança Pública e colocou-o em cima da mesa. Olhou para o Vitor com uma calma aterradora e firme. As dívidas do Rui, paga-as o Rui. Se voltas a mencionar a família da minha mulher uma única vez mais, chamo agora mesmo a polícia por ameaças e extorsão. O Vitor observou-o durante uns segundos. Provavelmente não esperava que o Tiago fosse tão duro. No fim, recolheu a sua pasta e sorriu com escárnio. Está bem. Dou à família mais 2 dias. Mas lembrem-se, o que foi assinado está aqui. Não se poderão esconder para sempre. Foram-se embora, mas o que deixaram para trás foi mais pesado que as ameaças. Quando a porta se fechou, a sala ficou num silêncio arrepiante. Já ninguém conseguia defender a dona Amélia. Olhei para ela e vi que continuava a evitar o olhar do filho. O Tiago, de pé no meio da sala com os punhos cerrados até ter os nós dos dedos brancos, não gritou nem bateu na mesa, só perguntou em voz baixa. Mãe, afinal para ti, a minha mulher, a minha sogra e eu somos família, ou só o cofre que abres para salvar o Rui? A dona Amélia não respondeu, e esse silêncio doeu mais do que qualquer confissão. Depois da saída do Vitor, o marcado, o cheiro a tensão continuava na sala. Ninguém dizia uma palavra. Os tios que há bocado não largavam os discursos morais, agora olhavam para o chão ou fingiam que mexiam no telemóvel. O tio Joaquim ficou em silêncio, um bom bocado com as letras ainda na mão. Seguramente foi então que entendeu que a história que a irmã contava era só meia verdade e que a metade oculta era realmente assustadora. O Tiago trancou a porta à chave e plantou-se em frente à mãe e ao irmão. Não gritou, não bateu na mesa, mas aquela imensa calma dava-me arrepios. Olhou para a dona Amélia e perguntou devagar. Diz-me a verdade. Planeaste com o Rui o telefonema para os credores para nos pressionar desde o início? Não foi. Ela negou com a cabeça de imediato. Não o fiz. Escapou-se-me num momento de nervos. Eu não sabia que eles iam vir cá. O Rui, a seu lado, não parava de tremer dos joelhos. Sem olhar para o irmão, olhava fixamente para a tijoleira do chão. Rui, fala tu, ordenou o Tiago. O Rui deu um salto e sorriu nervosamente. O que queres que te diga? A mãe já te disse. Eles vieram sozinhos. Quem é que ia querer armar este escabeche? Aquela atitude evasiva era a do costume. De cada vez que armava confusão, falava com aquele tom, metade assustado, metade desafiador, como se acreditasse que se arrastasse a situação o tempo suficiente, alguém acabaria por amolecer. Eu ia dizer qualquer coisa quando o meu telemóvel vibrou na mão. Era uma mensagem de um número desconhecido com apenas uma linha de texto. Inês, ouve isto, não deixes que te vendam outra vez. Embaixo havia um ficheiro de áudio de menos de 1 minuto. Levantei o olhar para o Tiago e ele assentiu, a indicar-me que pusesse em alta voz. Toda a sala susteve a respiração. Na gravação ouviu-se primeiro a voz do Rui. Baixa, mas muito nítida. Mãe, tu pressionas o Tiago, e se não, ameaças que o deserdas. A Inês não vai querer que o marido passe mal e acabará por largar o dinheiro. A seguir a voz da dona Amélia, igual de clara. Eu não acredito que o Tiago se atreva a abandonar-me.
E a Inês essa, só tenho de lhe chamar má nora, e ela amolece. As mulheres têm pânico da má fama. Senti um frio glacial na espinha. Não por surpresa, mas porque todas as suspeitas do meu coração tinham tomado finalmente uma forma concreta. Eles não estavam desesperados nem confusos. Não tinham cometido um erro devido ao assédio das dívidas. Tinham se sentado a calcular cada frase, cada movimento e cada ponto fraco meu e do meu marido. Usavam o amor filial do Tiago e a minha paciência como se fossem chaves para abrir o cofre da minha mãe. A dona Amélia pôs-se de pé de um salto, pálida como a cal. De onde saiu isso? Quem gravou? Quem é que se atreve a gravar-me em minha própria casa? O Rui também entrou em pânico, a olhar para a mãe e depois em redor. Eu não fui, mãe. Não olhes para mim. Eu não gravei nada. O desnorte de ambos fez com que os restantes familiares guardassem um silêncio absoluto. O tio Joaquim deixou os papéis na mesa com peso. Amélia, tens mais alguma coisa a acrescentar? A dona Amélia apontou imediatamente na minha direção. Apontou-me o dedo à cara com a voz quebrada pela ira. Foste tu. Não foi. Puseste nos microfones. Até que ponto nos queres afundar? Olhei-a mais tranquila do que nunca. Não diga que a afundo. Alguém simplesmente me devolveu o que a senhora mesma disse. Ficou sem fala uns segundos e depois gritou. E o que é que tem se o disse? Só queria salvar o meu filho. O Tiago pegou no meu telemóvel e voltou a reproduzir o áudio. Ao chegar à parte de eu não acredito que o Tiago se atreva a abandonar-me, os seus olhos avermelharam, mas não deixou cair nem uma lágrima. Levantou os olhos para a mãe e disse com voz rouca, então não estavas desesperada. Estavas apenas a conspirar contra mim junto com o Rui. A dona Amélia recuou um passo. Os lábios tremiam-lhe, mas tentou manter-se firme. Se o tivesses ajudado desde o princípio, achas que eu precisava de chegar a isto? O Tiago soltou uma gargalhada fria, um riso tão doloroso que desviei o olhar. Usaste a palavra mãe para me pressionar, a palavra irmão para me pressionar, e agora usas até os agiotas para pressionar a minha mulher. Alguma vez pensaste que se eu cedesse hoje, os que acabariam por perder a casa amanhã seríamos nós? Não houve resposta. A dona Amélia só levou as mãos ao peito a ofegar, mas desta vez ninguém correu a amparar, lá como faziam dantes. Precisamente nesse momento, o meu telemóvel vibrou de novo. O mesmo número enviou 3 fotos. Abri-as e vi o Rui junto a uma rapariga magra e de aspecto cansado, com uns 30 anos. A segunda foto era um recibo de entrega de dinheiro com a assinatura do Rui. A terceira era uma captura de ecrã de uma conversa. Diz-lhes que é para operar o miúdo, o pessoal terá pena. O número desconhecido acrescentou uma última mensagem. Se querem saber por que o Rui precisa de dinheiro tão desesperadamente, procurem esta rapariga. Chama-se Margarida. A dívida não é só das apostas. Passei o telemóvel ao Tiago. Ao ver as fotos, a expressão dele mudou de repente. Quem é a Margarida? Perguntou ao Rui. O Rui, que estava sentado, levantou-se de um salto e correu na minha direção para me arrancar o telemóvel das mãos. Mas o Tiago foi mais rápido. Agarrou o irmão pelo pulso e torceu-lhe o suficiente para o fazer gemer de dor. Nem te atrevas a tocar na minha mulher. Já não sou o irmão mais velho que podias pisar a teu bel prazer. O Rui ofegava com os olhos injetados de sangue. Não tem nada a ver contigo. É um assunto meu. O Tiago apertou-lhe mais o braço. Assunto teu. Assunto teu que usas para tapar buracos, a meter a mãe, a minha mulher e o dinheiro da minha sogra ao barulho. Ao ouvir o nome de Margarida, a dona Amélia mudou de cara drasticamente. Aquele gesto não era como o medo aos credores, era como o de alguém a quem lhe tocam num segredo guardado durante muito tempo. Olhei para ela e perguntei-lhe lentamente, a senhora conhece esta rapariga? Não conhece. A dona Amélia desviou o olhar e disse secamente, não a conheço. Mas a sua forma de evitar o olhar respondeu a tudo. O Tiago largou o Rui, recolheu a pasta da mesa e pegou no meu telemóvel. Disse muito claro, a partir de agora acabaram-se as conversinhas. Vou descobrir tudo. Se a tua dívida for só de apostas, tratarei dela de uma forma. Mas se houver outras pessoas envolvidas e tiveres usado uma criança ou uma doença para burlar dinheiro, não esperes compaixão de mim.
Ninguém se atreveu a responder na sala. A dona Amélia afundou-se no sofá e o Rui baixou a cabeça apertando as mãos. Eu fiquei ao pé do meu marido a olhar para as 3 fotos no telemóvel, a sentir um profundo mal-estar. Por trás daquela dívida de 250 mil euros, parecia haver um segredo muito mais obscuro, e a chave para o abrir estava com aquela mulher chamada Margarida. Naquela noite, o Tiago não me levou diretamente ao apartamento que tínhamos arrendado. Conduziu até a um pequeno café perto de um hospital em Lisboa, o sítio que nos tinha indicado o número desconhecido. Durante a viagem, guardamos os 2 silêncio. A olhar para o perfil do meu marido, iluminado fugazmente pelos candeeiros da rua, via-lhe o maxilar tenso. Desde que apareceu o nome da Margarida, quase não tinha falado. Suponho que pressentisse que por trás da dívida do Rui não havia só um problema de dinheiro, mas um segredo capaz de virar do avesso toda a família. O café estava quase vazio àquela hora. O Tiago escolheu uma mesa ao fundo, de costas para a parede e com visão direta para a porta. Era sempre assim cauteloso quando algo o preocupava. Eu sentei-me a seu lado com as mãos entrelaçadas com força. Menos de 10 minutos depois, entrou uma mulher com um casaco castanho coçado. Teria pouco mais de 30 anos. Era magra, de pele pálida, com o cabelo apanhado à pressa na nuca. O seu rosto refletia o cansaço de alguém que já tinha chorado demasiado. Mas os seus olhos viam-se muito lúcidos. Deitou uma olhadela ao local e aproximou-se da nossa mesa. Tiago, Inês, perguntou com voz rouca, mas clara. O Tiago levantou-se. És a Margarida. A mulher assentiu e sentou-se sem dar rodeios e sem se fazer de vítima. Mal pousou o saco de pano sobre a mesa. Disse-nos: fui eu quem vos mandou o áudio e as fotos. Não me quero intrometer na vossa família, mas se me ficar calada, essa mulher e o filho vão arrastar mais gente para a ruína. Olhei para ela e perguntei suavemente: que relação tinhas com o Rui? A Margarida ficou calada uns segundos. Tirou da mala uma certidão de nascimento embrulhada cuidadosamente em plástico e deslizou-a na direção do Tiago. Fui namorada do Rui. Este é o meu filho. Tem mais de 3 anos. O pai dele é o Rui. Fiquei gelada. O Tiago pegou no documento e o seu olhar deteve-se muito tempo na quadrícula do pai que estava em branco. Perguntou num fio de voz: por que é que o espaço do pai está vazio? A Margarida soltou um riso amargo e doloroso. Porque a tua mãe não o quis reconhecer. Disse que o Rui ainda não estava casado nem tinha uma carreira e que se soubesse que tinha um filho ilegítimo, a família passaria vergonha. Deu-me 2.000 euros e disse-me que se o queria ter, que o criasse sozinha, que não arruinasse o futuro do filho. Senti um arrepio na espinha. A mulher que enchia a boca a falar de laços de sangue, a que obrigava o meu marido a sacrificar-se pelo irmão, tinha repudiado o próprio neto biológico só por causa das aparências. O Tiago deixou o papel na mesa e perguntou: o Rui sabe do menino? A Margarida assentiu. Ele sabe perfeitamente. Chegou a vir ver-lo um par de vezes. Abraçou-o a chorar e jurou-me que ia endireitar a vida, mas sempre que vinha era para me pedir dinheiro. Tirou um maço de recibos, transferências e capturas de ecrã de conversas. Li as mensagens e o nó na garganta ficou maior. O Rui escrevia-lhe coisas como: o miúdo está com muita febre, ando curto de dinheiro, passa-me qualquer coisa para uns dias, e dias depois tenho de pagar as faturas do hospital, senão os médicos não o atendem. No entanto, as faturas que a Margarida nos mostrou provavam que naquelas vezes a criança só tinha ido a consultas de rotina. Nunca houve faturas grandes, como o Rui dizia. A Margarida olhou para o Tiago com a voz trêmula de indignação. Fui idiota e acreditei nele. Pedi empréstimos a amigos e a colegas de trabalho, uma vez até penhorei a mota para lhe dar o dinheiro. Dizia a mim própria: é pelo meu filho. Não lhe posso dizer que não. Depois descobri que esse dinheiro nunca chegou a nenhum hospital, nem comprou leite para a criança. Apostou-o todo e depois voltou a chorar. O Tiago fechou os olhos um instante. Quando os abriu, estavam injetados de sangue. Quanto sabia a minha mãe de tudo isto? A Margarida riu de forma seca. Ela até veio ao hospital no dia em que dei à luz. Olhou para a criança e disse que tinha o nariz do Rui. Mas logo a seguir chamou-me ao corredor
e pôs-me o envelope com o dinheiro na mão. Disse-me: se gostas do meu filho, não lhe arruínes a vida. Se este menino precisar de alguma coisa, eu ajudo-vos no que puder, mas não penses que ele vai usar o nosso apelido. Estava tão furiosa que me tremia o corpo. Perguntei-lhe: e por que falas agora? A Margarida olhou para o copo de água que tinha à frente com voz entrecortada, porque agora ele está a usar o nome do meu filho para pedir dinheiro aos outros. Anda a dizer que o miúdo está muito doente, que precisa de uma operação urgente. Houve quem tivesse pena e lhe fizesse transferências, outros deram-lhe em mão. Eu só soube quando uma antiga colega de trabalho me ligou a perguntar se o meu filho já tinha saído do bloco operatório. Aí percebi que ele estava a usar o próprio filho como desculpa para burlar as pessoas. O Tiago cerrou os punhos. Quanto dinheiro é que ele pediu em nome do menino? A Margarida chegou-lhe um bloco de notas. Consegui reunir informação de uns 25 mil euros de gente que conheço, mas suspeito que haja muito mais. Além disso, ele falsificou um relatório de internamento cirúrgico. Tem uma foto. Mostrou-nos no telemóvel uma imagem de um documento com o logótipo de uma clínica privada e um carimbo desfocado. À primeira vista parecia real, mas a data e o nome do médico tinham erros de ortografia. Eu trabalho em escritórios há anos e com um olhar apercebi-me do quão atamancado aquilo estava. O Tiago sacou do telemóvel, tirou fotos a todos os documentos e de repente marcou o número da dona Amélia. Ao pôr em alta voz, ela demorou a atender e, quando o fez, soou a defesa. Para que ligas? Já pensaste melhor. O Tiago foi direto. Mãe, o Rui tem um filho? Não tem. Do outro lado houve um silêncio total. Foi tão longo que eu quase conseguia ouvir os meus próprios batimentos. Uns segundos depois a dona Amélia gritou: quem é que te contou essa Margarida? Por acaso acreditas em tudo o que ela diz? O Tiago fechou os olhos. A resposta já estava clara. Perguntou de novo: tu sabias que o Rui está a usar o nome do menino para burlar dinheiro? A dona Amélia esquivou-se no mesmo instante. Isso não tem nada a ver com a Inês. Não deixes que gente de fora manche o nome do teu irmão. Já temos problemas que cheguem em casa. O Tiago sorriu friamente, mas a sua voz soou devastada. Não. A partir de agora, tudo o que o Rui fizer tem a ver com a lei. Se escolheres encobri-lo, assume tu as consequências. A dona Amélia guinchou pelo auscultador. Atreves-te a levar o teu irmão à polícia. É do teu sangue. O Tiago respondeu pausadamente: aquele menino ali também é do teu sangue. Pena que quando a obrigaste a calar-se, não te lembraste disso. A dona Amélia ficou muda. O Tiago não esperou que ela falasse e desligou. A Margarida, sentada à nossa frente, tinha os olhos rasos de água, mas não derramava lágrimas. Ao olhar para aquela mulher, senti mais compaixão do que raiva. Era mais uma vítima no turbilhão criado pelo Rui e pelo encobrimento da dona Amélia. O Tiago juntou os documentos e disse com firmeza: Margarida, a partir de hoje não lhe deis nem mais um cêntimo ao Rui em nada relacionado com o teu filho. Vou pôr-te em contacto com um advogado para o obrigar a assumir as responsabilidades. E sobre esses documentos falsificados e o dinheiro pedido com base em doenças inventadas, chegaremos ao fundo do assunto. Pus a mão sobre a do meu marido e notei o ligeiro tremor dos seus dedos. Mas desta vez o tremor não era por fraqueza. Era a raiva de alguém que finalmente via toda a podridão oculta atrás da fachada familiar. Compreendi que a partir daquele momento, proteger os 300 mil euros da minha mãe era apenas uma parte da história. O mais importante era travar o buraco negro de dívidas, mentiras e crueldade que a dona Amélia e o filho tinham criado antes que engolisse mais gente inocente. Ao sair do café, o Tiago não me levou ao apartamento que tínhamos arrendado. Conduziu diretamente para a casa da minha mãe. No caminho, ele ligou-lhe para lhe dizer brevemente: Teresa, esta noite vou levar a Inês para dormir contigo. Há lixo na minha família e não quero aproximar o perigo dela. A minha mãe ficou em silêncio um momento e respondeu: de acordo, traz a rapariga. Se há problemas, resolvam-nos à porta fechada, mas não deixes que a Inês carregue com ele sozinha. Ao ouvir aquilo, encheram-se-me os olhos de lágrimas. Todo aquele dia tinha sido asfixiante, desde os gritos da dona Amélia
a exigir o dinheiro, à chegada dos capangas e ao segredo da Margarida. Só ao ouvir a minha mãe, senti que ainda tinha um lugar para onde voltar, onde não me exigiam sacrifícios para provar que eu era boa pessoa. Ao chegarmos à casa da minha mãe, o Tiago carregou as minhas malas. A minha mãe não nos crivou de perguntas, simplesmente observou-nos a cara e preparou uns chás. Quando lhe contei o sucedido, as mãos tremeram-lhe, mas a voz manteve-se firme. Eu bem o disse: o poço de um ganancioso não se enche nem com montanhas de dinheiro. Ainda bem que o Tiago reagiu. O Tiago baixou a cabeça com a voz abafada. Desculpe, Teresa. Por culpa dos meus, o dinheiro das suas terras viu-se metido ao barulho. A minha mãe suspirou. Não te culpo. Só tinha medo de que, por sentido de dever familiar, deixasses a minha filha transformar-se no bode expiatório. Aquelas palavras mergulharam o Tiago num longo silêncio. Já de madrugada, quando a minha mãe foi dormir, ele ficou no alpendre com o telemóvel na mesa. O ecrã acendia-se e apagava-se constantemente. A dona Amélia tinha ligado pelo menos 20 vezes. O Rui também. E havia vários números desconhecidos. O Tiago não atendeu nenhuma chamada. Só mandou uma mensagem à mãe. A partir de agora, tudo por escrito e com documentos, não me ligues a chorar. Pensei que com isso bastaria para que a dona Amélia entendesse que o filho mais velho falava a sério. Mas na manhã seguinte, antes do sol nascer, o meu telemóvel vibrou. Um familiar do meu marido enviava-me uma captura do grupo de Facebook da família. A dona Amélia tinha voltado a publicar um texto, desta vez muito mais retorcido. Escreveu que eu tinha levado o seu filho para a casa da minha mãe a gozarmos os 300 mil euros à grande e à francesa, enquanto a minha sogra estava prestes a perder a casa e o meu cunhado encostado à parede sem saída. E não só isso, como também mencionou o filho da Margarida, mas através das suas palavras, a história mudou por completo. Escreveu que o Tiago e eu tínhamos ouvido os mexericos de uma estranha para nos negarmos a reconhecer o nosso sobrinho de sangue, a abandonar um menino inocente. Pintava-se a si própria como a avó desconsolada, o Tiago como um monstro sem sentimentos, e a mim como a mulher egoísta que só queria ficar com o dinheiro. Passei o telemóvel ao meu marido. O Tiago leu-o atentamente sem se alterar. A seguir fez capturas de ecrã de todos os comentários. Alguns sentiam pena da dona Amélia, outros insultavam-me, e alguns aconselhavam o Tiago que, mesmo que uma mãe erre, continua a ser mãe dele. Ele não respondeu. Não te dá raiva? Perguntei. Ele olhou para mim com um ar cansado, mas decidido. Dá-me, vó. Mas discutir aos gritos só lhes dá mais corda para o teatro. Eu preciso de provas, não de ganhar uma peixeirada. Perto das 9 da manhã, houve um grande alvoroço em frente à casa da minha mãe. A voz da dona Amélia soava claríssima. Tiago, dá a cara. Escondes-te em casa da tua sogra e deixas a tua mãe morrer. Sobressaltei-me e corri a espreitar pela janela. A dona Amélia estava no portão despenteada, a agarrar pela mão um menino de uns 3 anos. O Rui estava atrás pálido. O que me congelou foi a criança. Estava abraçado a um urso de peluche velho, a olhar para tudo com olhos assustados, sem entender por que o tinham arrastado para um sítio desconhecido. A minha mãe ia sair, mas o Tiago deteve-a. Deixe-me sair eu. Seguiu de perto. Ao vê-lo, a dona Amélia empurrou a criança para a frente. Olha para ele. É o sobrinho do teu sangue. És capaz de o deixar na rua. Que culpa tem ele de não nos ajudares? O Tiago olhou para o menino e o seu olhar suavizou-se um momento, mas ao levantar os olhos para a mãe, manteve a frieza do aço. Eu tratarei deste menino através das vias legais adequadas. Não é a dar o dinheiro ao pai para ele o gastar. O Rui atirou de imediato. Que fácil é falar. Se não há dinheiro, aquela gente não me larga. Se me acontecer alguma coisa, o meu filho também sofre. O Tiago respondeu. És pai dele, e lembras-te agora de que ele pode sofrer. Aquilo foi como uma bofetada na cara toda do Rui, que ficou vermelho sem conseguir ripostar. A dona Amélia voltou a chorar. Por amor de Deus, Tiago, eu imploro-te. Fá-lo pela criatura. Só os 170 mil. Eu assino uma declaração de dívida. Quando vender a casa, devolvo-te. Olhei para a criança e encolheu-se-me o coração. Era inocente,
e não sabia que os adultos o usavam como moeda de troca. Nesse mesmo momento, um táxi parou ao fundo da rua. A Margarida saiu a correr. Pálida como a cera, foi direta a arrancar o filho das mãos da dona Amélia. Abraçou-o com força e gritou: "Quem é que vos deu autorização para levarem o meu filho? Deixei-o com a vizinha. O que faz ele aqui?" A dona Amélia gaguejou nervosa. "Sou a avó dele. Que mal tem que o traga para conhecer o tio." A Margarida tremia de fúria. "Avó, quando eu o pari, deste-me 2.000 euros para eu calar a boca. Quando teve febre, liguei ao Rui e ele desligou o telemóvel. E agora que precisam de dinheiro, trazem o menino para se fazerem de vítimas através dos laços de sangue." Os vizinhos começavam a vir à janela. A dona Amélia, entre a vergonha e a irritação, levantou a mão para esbofetear a Margarida. O Tiago deteve a mão da mãe no ar, com uma voz tão fria que me pôs a pele de galinha. "Se lhe dás uma estalada, chamo a Guarda Nacional Republicana agora mesmo por levarem um menor sem o consentimento do tutor. Achas que isto é uma brincadeira?" A dona Amélia ficou paralisada e deixou cair o braço. Era a primeira vez que a via assustada a sério, não por perder o dinheiro, mas por ficar exposta à frente de toda a gente. A Margarida levantou o filho. As lágrimas dela caíam sobre o cabelo do pequeno. Disse ao Tiago: "Não quero o vosso dinheiro. Só quero que não deixes que esta mulher e o filho usem o meu menino como escudo. Nunca mais." O Tiago assentiu. "Prometo-te que o assunto do menino será tratado à parte, com tudo por escrito e de forma legal." Depois dirigiu-se à dona Amélia. "Vai-te embora, mãe. A partir de hoje, se voltas a trazer o miúdo ou a armar um escândalo em casa da minha sogra, ponho os sentimentos de parte." A dona Amélia olhou com ódio e pânico. Não tinha conseguido o que queria e, para cúmulo, a Margarida tinha-lhe tirado a máscara à frente da minha casa. O Rui puxou a mãe pelo braço a balbuciar: "Vamos, mãe." Mas antes de se virar, a dona Amélia olhou para mim a ranger os dentes. "Que esperta que és, destruíste esta família." Não respondi. O Tiago, pondo-se à minha frente, disse uma última frase: "Esta família destruiu-se no momento em que decidiste encobrir os erros do Rui. Não no momento em que a Inês aprendeu a proteger-se." A dona Amélia afastou-se a cambalear, mas com um olhar cheio de rancor. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Uma pessoa como ela, humilhada à frente dos vizinhos, da Margarida e da minha família, não ia desistir assim tão facilmente. E, como pressenti, aquele silêncio não era o fim, mas sim a pausa antes de um golpe mais baixo. Depois do incidente à porta da minha casa, o Tiago quase não dormiu. Passou a noite em claro na sala em frente ao telemóvel com os papéis da Margarida e as capturas das mensagens na mesa. Sabia que estava a sofrer pela mãe, pelo irmão, pela família que tanto tinha tentado segurar, e que afinal estava tão podre que utilizava uma criança inocente como escudo. Na manhã seguinte ligou ao Nuno, um antigo colega da faculdade que agora trabalhava como advogado. Disse-lhe: "Nuno, preciso que revejas todos os papéis do empréstimo do Rui. Há indícios de falsificação de documentos e extorsão." O Nuno respondeu do outro lado: "Traz-me tudo ao escritório. Para de tentar resolver isso de boca. A partir de agora é só prova documental." Chegamos ao escritório do Nuno perto do meio-dia. Levei a cópia do aviso de dívida que o Vítor, o marcado, deixou naquele dia. As fotos das confissões de dívida, as gravações da dona Amélia e do Rui, e todas as mensagens de ameaças. O Nuno reviu tudo minuciosamente. De repente franziu a testa ao ler um documento solto entre os outros. Era um compromisso de aval financeiro familiar. Nele especificava-se que o Tiago e eu nos comprometíamos a assumir parte da dívida do Rui se a dona Amélia perdesse a capacidade de pagamento. Fiquei gelada ao chegar ao fim da página. Ali estavam o meu nome e a minha assinatura, e o traço era tão idêntico ao meu que à primeira vista duvidei de mim mesma. "Eu nunca assinei isto." Gaguejei. "Juro-te que nunca vi este papel." O Tiago observou-o um bom bocado e o seu rosto ensombrou-se. "Não é uma assinatura original. Está digitalizada e colada por cima." O Nuno assentiu. "Muito provavelmente, a tinta da assinatura e a da impressão do texto não parecem ser da mesma camada. Um perito caligráfico descobre isso rápido. O problema é que os credores podem usar isto para vos pressionar."
fazendo-vos perder tempo e dinheiro a provar que não tem nada a ver. Senti um arrepio enorme. Afinal, não só pretendiam chantagear-nos com os laços familiares, com os tios e com os agiotas, também tinham preparado papéis falsos para nos envolver na dívida. O Tiago lembrou-se de uma coisa de repente, olhou para mim. Inês, lembras-te que no ano passado o Rui nos pediu os papéis da compra do carro. Ele disse que os queria fotocopiar porque um amigo ia tratar do seguro do carro da mãe. Fiquei de pedra. Era verdade. Naquela altura, o Rui foi lá à casa a dizer que precisava de ver o modelo do contrato. Não desconfiei e dei-lhe uma cópia onde constavam as nossas assinaturas. Pensar nisso agora deixava-me com a pele de galinha. O Nuno pousou o papel na mesa e falou conosco muito a sério. A partir de agora, 0 documentos pessoais para essa família. O primeiro passo é lavrar auto notarial de todas as mensagens, áudios e fotos, e a seguir enviar-lhes uma carta registrada com aviso de recessão a negar formalmente qualquer vínculo à dívida, a qualquer aval ou autorização para usar os vossos nomes. O Tiago assentiu sem margem para dúvidas. Nessa mesma tarde fomos fazer o auto notarial das provas. No caminho de volta à casa da minha mãe, o meu telemóvel recebeu uma mensagem do Rui. Ao lê-la, fiquei gelada. Não me encostes à parede, Inês. Se não largas os 300.000 euros da tua mãe, a tua família também não terá descanso. Passei o telemóvel ao Tiago. Ele leu. Não se irritou, apenas sorriu levemente. Um sorriso frio que metia medo. Excelente. Quanto mais idiotas são, mais rasto deixam. Eu via quão tenso ele apertava o volante. Para mim, aquela ameaça já não eram simples palavras vãs, sabendo do que eram capazes. Tinha a certeza de que poderiam levar qualquer um para fazer peixeirada em frente à porta da minha mãe ou inventar mentiras para nos obrigar a pagar. Nessa mesma tarde, a dona Amélia ligou à minha mãe. Desta vez não gritou, antes usou um tom macio que dava vômitos. Felizmente, a minha mãe já tinha a gravação ativada. A dona Amélia começou a armar-se em consogra compreensiva. Teresa, sei que gosta muito da sua filha, eu também sou mãe, percebo. Considere isto como um empréstimo de 170.000 euros ao Rui. Far-lhe-ei assinar uma livrança no notário. Quando vender a minha casa, eu devolvo-vos o dinheiro. A minha mãe respondeu serenamente. Eu vendi as minhas terras para que a minha filha tenha uma casa dela. Não é para tapar o poço que o seu filho cavou. A dona Amélia guardou silêncio uns segundos e o tom mudou. Que cruel a senhora é a dizer isso. A sua filha casou-se com o meu filho. Somos família. Se a família do marido dela está em desgraça e a senhora se agarra ao dinheiro, acha que ela vai poder viver descansada depois. A minha mãe manteve-se firme. Está a ameaçar-me. A dona Amélia soltou um risinho. Só a estou a avisar. Para que quer tanto dinheiro uma mulher de idade, não o vai levar para a cova. A minha mãe desligou e enviou-me o áudio de imediato. Ouvi e tremi de raiva, mas o Tiago foi mais calculista do que eu esperava. Guardou o ficheiro, enviou ao Nuno e disse: acabou. Não vamos dar mais voltas. Há que expor. Luz à luz do dia de uma vez por todas. O Nuno respondeu no mesmo instante. Podemos organizar uma mediação a 3 no meu escritório. Convoquem também o credor. Teremos câmaras e testemunhas para ver quem diz a verdade e quem usa documentos falsificados. Naquela noite o Tiago ligou à mãe em alta voz. Mal ela atendeu. Soou desconfiada. Pensaste melhor. O Tiago foi direto. Amanhã às 9 da manhã vem tu e o Rui ao escritório do meu advogado. Também avisei os credores. Se tem alguma coisa a dizer, digam-no ao advogado pessoalmente. Se não vierem, dou entrada com o processo no tribunal. A dona Amélia hesitou. Vais mesmo denunciar a tua própria mãe? Ele respondeu devagar. Não te vou denunciar a ti. Só vou impedir que nos uses a mim e a minha mulher como bodes expiatórios. Ao desligar, a casa ficou em silêncio. Olhei para o Tiago. Parecia esgotado, mas os seus olhos estavam lúcidos. Tinha deixado de se esquivar aos problemas e de ceder sem sentido. Tinha decidido enfrentar tudo até ao fim, e eu senti uma mistura de preocupação e alívio. Sabia que o dia de amanhã não seria uma simples conversa, mas sim o momento em que todos os papéis falsos, as mentiras e as maquinações da dona Amélia e do filho ficariam sobre a mesa
sem terem onde se esconder. Na manhã seguinte levantei-me muito cedo. Quase não tinha dormido, mas a minha cabeça estava excepcionalmente limpa. A minha mãe preparou-nos o pequeno almoço em silêncio e apenas nos disse ao sair: "Vão de cabeça erguida. Não fizeram nada de mal. Não tem que abaixar." O Tiago assentiu a apertar a mão da minha mãe. "Esteja descansada. Hoje acabo com isto da forma mais clara possível." Às 9h10 estávamos no escritório do advogado Nuno. A sala de reuniões não era grande, mas estava preparada ao detalhe. Na mesa havia um gravador, ao canto uma câmara de vigilância e junto a nós um estagiário como testemunha. O Nuno falou primeiro. "Hoje vamos trabalhar estritamente com base nos documentos. Tudo o que for dito ficará registrado. Se eu detectar o menor indício de coação, extorsão ou falsificação de documentos, lavrarei auto de imediato." Uns minutos depois chegaram a Dona Amélia e o Rui. Ela vinha muito arranjada, com o cabelo apanhado, a tentar manter a compostura, mas nos seus olhos notava-se a irritação. Mal entrou, olhou para o Tiago e atirou com ironia: "No fim lá tiveste de te sentar a negociar, e eu a achar que eras tão durão." O Rui vinha atrás com mais prosápia do que da última vez. Provavelmente ainda achava que se apertasse um bocadinho mais, o irmão cederia. O Vítor, o marcado, chegou em último lugar com a sua pasta pesada e largou-a em cima da mesa como se fosse uma bomba. Mal se sentou, disse: "Não tenho tempo para dramas familiares. Quem deve, quem é fiador, hoje fecha-se o acordo ou avanço, conforme os papéis ditam." O Nuno fez-lhe um gesto tranquilo. "Sendo assim, peço-lhe que apresente os originais dos documentos que, segundo a sua versão, vinculam os meus clientes." O Vítor tirou as confissões de dívida do Rui, a hipoteca da casa da Dona Amélia e, por fim, o compromisso de aval financeiro familiar com as assinaturas minha e do Tiago. Quando esse papel foi pousado no centro da mesa, a Dona Amélia olhou disfarçadamente para o Rui. Essa troca de olhares não me escapou. O Nuno pôs os óculos, reviu cada detalhe e depois largou o papel, dizendo com voz neutra: "Este documento apresenta sérias irregularidades. A assinatura parece ter sido digitalizada, a data tem marcas de ter sido adulterada e as camadas de tinta não coincidem. Se pedirmos uma perícia caligráfica e de impressão, quem tiver utilizado um documento falso enfrentará responsabilidades criminais." A palavra responsabilidades criminais deixou o Rui engasgado. A Dona Amélia saltou logo: "Eu não sei nada desse papel. De certeza que foram os credores que o fizeram. Eu sou uma idosa. Lá sei eu destas coisas." O Vítor soltou uma gargalhada. O riso dele gelou a sala. Tirou o telemóvel e reproduziu uma mensagem de áudio. Era a voz do Rui, claríssima: "O senhor pressione o meu irmão com este papel. A minha mãe faz o resto. O Tiago tem demasiado medo que lhe chamem mau filho. Não vai deixar que a minha mãe perca a casa." Acabado o áudio, o Rui ficou mais branco do que a cal. A Dona Amélia virou-se bruscamente e deu uma bofetada muito forte na cara do Rui. "Imbecil, que estupidezes andas a dizer às pessoas." O golpe soou oco, mas eu vi claramente que não era o ímpeto de uma mãe que corrige o filho por ter feito algo de mal, mas sim um reflexo instintivo para se desvincular. Batia-lhe para mostrar que ela não tinha nada a ver com o caso. O Tiago também o percebeu. Olhou para a mãe e articulou cada palavra: "Não sabias mesmo de nada, então por que é que lhes disseste que a minha sogra tinha 300 mil euros?" A Dona Amélia apertou os lábios. "Escapou-se-me com os nervos. Eu não lhes disse para vos extorquirem." O Nuno reproduziu então o áudio da chamada entre a Dona Amélia e a minha mãe. A voz da minha sogra ressoou no escritório, tão clara que não restava margem para dúvidas. Se a família do marido dela está em desgraça e a senhora se agarra ao dinheiro, acha que ela vai poder viver descansada depois. O rosto da Dona Amélia desencaixou-se. Olhou para mim com ódio, como se a culpada não fosse ela por ter ludito, mas sim eu por ter guardado a prova. Bateu na mesa e gritou: "Sim", disse-o, "mas filo para salvar esta família. Se tivesse sido uma boa rapariga e dado o dinheiro, tinha sido preciso chegar a isto. Tudo é culpa tua. Desde que entraste na minha casa, destruíste a minha família." Olhei fixamente para ela. A minha voz saiu com uma calma que até a mim me surpreendeu. "Não,
Esta família não se destruiu porque eu não dou o dinheiro. Destruiu-se porque a senhora criou um filho sem limites e quis obrigar o resto do mundo a pagar a fatura por ele. A sala ficou num silêncio sepulcral. O Tiago olhou para mim com uma mistura de compaixão e orgulho. O Rui olhava para o chão com as mãos crispadas, mas a coisa não tinha acabado ali. A porta da sala abriu-se e a Margarida entrou, levando pela mão o seu filho pequeno. Uma funcionária do escritório levou rapidamente o menino para outra sala, para que não ouvisse a conversa dos adultos. A Margarida deixou uma pasta em cima da mesa, a certidão de nascimento, o historial médico do menino, as mensagens do Rui a pedir dinheiro e a lista das transferências daquelas pessoas que acreditavam estar a pagar uma cirurgia infantil. A Margarida falou com voz trêmula, mas firme. Não vim pedir dinheiro. Vim denunciar que o Rui não tem apenas dívidas de jogo, usou também o próprio filho biológico para burlar as pessoas. O Nuno pegou nos documentos e começou a folhear. Luz. O Vitor, o marcado, olhou para o Rui com desagrado. Provavelmente nem ele, um agiota sem escrúpulos, imaginava que o seu devedor descesse tão baixo. A Margarida prosseguiu. Só consegui reunir provas de uns 25 mil euros de amigos e ex-colegas de trabalho, mas pode haver mais. Dizia-lhes que o meu filho estava muito doente e que precisava de dinheiro para se operar, e o meu filho só teve uma simples bronquite. O Rui pôs-se em pé de um salto. Cala-te. A nossa vida não tem nada a ver com o meu irmão e a minha cunhada. A Margarida olhou-o a rir amargamente. Não tem a ver. Usaste o meu filho para roubar e depois usaste essas dívidas para extorquir o teu próprio irmão. Como é que não tem a ver? O Tiago levantou-se, apoiou as mãos na mesa e a voz soou grave, cortante como uma espada. Digo uma última vez para que fique claro, não vou pagar nenhum euro da dívida do Rui. Não reconheço qualquer aval. Quem tiver falsificado documentos, quem tiver ameaçado a minha família, quem tiver metido a minha sogra ao barulho para extorquir, que se prepare para dar explicações à Polícia de Segurança Pública. A dona Amélia olhou com os lábios a tremer. Vais mesmo meter o teu irmão na prisão? O Tiago respondeu. Eu não vou meter ninguém na prisão. Quem faz coisas ilegais, entra lá pelo próprio pé. Essa frase caiu como o bater do malhete de um juiz. Definitiva. Foi a primeira vez que vi a dona Amélia sem palavras para insultar. Quanto ao Rui, a arrogância do seu olhar tinha desaparecido por completo. Só restava o medo nu de quem sabe que já não tem ninguém que o encubra. Após a frase do Tiago, o Rui pareceu perder todas as forças. Ficou paralisado junto à mesa, lívido e com os lábios a tremer. Minutos antes ainda tentava justificar-se e levantar a cabeça como se o mundo devesse girar à sua volta. Mas ao ouvir falar na polícia, na perícia de assinaturas e na burla usando o próprio filho, toda a sua altivez se desfez em pedaços. De repente caiu de joelhos à frente do Tiago, agarrou-lhe as pernas e com a voz quebrada implorou. Tiago, suplico-te, errei, já sei que errei. Salva-me só desta vez. Se me deres os 170 mil euros, juro-te que recomeço do zero, não volto a apostar, não volto a meter-me em confusões. Não vos chateio mais. Aquelas palavras soavam tão familiares que senti um arrepio. Era o mesmo tom, o mesmo juramento. Há anos atrás, o Rui tinha dito o mesmo quando afundou o café, quando ficou a dever o empréstimo da loja de material elétrico, quando lhe descobriram o contrato falso. O Tiago baixou o olhar para o irmão, não o afastou com um pontapé, mas também não o ajudou a levantar-se. Simplesmente perguntou-lhe muito devagar, quantas vezes já juraste isso? Rai, quando montaste o bar, quando me fizeste ser teu fiador, quando falsificaste a minha assinatura, quando hipotecaste a casa da mãe, dizes sempre que vais recomeçar do zero. Então, onde é que está o limite? O Rui engasgou-se. As lágrimas e o ranho escorriam-lhe pela cara, mas não foi capaz de responder. No início, a dona Amélia quis aproximar-se para levantar o filho mais novo, mas ao ver o Nuno, a organizar em montes todos os papéis falsos, as gravações e as provas entregues pela Margarida, deteve-se de repente. Os seus olhos passaram do pânico para o cálculo. Talvez tenha sido nesse momento que se apercebeu de que aquilo já não era uma simples discussão familiar que se resolvia com os choros
e os encobrimentos dos parentes. Se isto avançasse, o Rui não só passaria vergonha, como podia acabar na prisão. E quando isso acontecesse, a pessoa que o tinha encoberto, que tinha feito ameaças ao telefone e que tinha ligado aos credores, ela própria, também não ficaria limpa. De repente, a dona Amélia disse em voz baixa, mas muito nítida: os papéis foi ele que os fez, o dinheiro foi ele que o pediu. Eu sou velha. O que é que eu havia de saber? A sala mergulhou num silêncio absoluto. O Rui levantou a cabeça de imediato e olhou-a com os olhos esbugalhados, incapaz de acreditar naquilo. Mãe, o que é que estás a dizer? A dona Amélia evitou o olhar dele e continuou. Eu só gostava de ti e por isso assinei uns papéis. Mas o que foste pedir, o que falsificaste, ou que foste pedir dinheiro à custa do teu filho, eu não sei de nada. Olhei-a e gelou-me o sangue. A mãe que apenas ontem tinha chorado à porta da casa da minha mãe, abraçada ao neto de sangue, num instante atirava a culpa toda para o filho mais novo para salvar a própria pele. O Rui levantou-se a tremer, entre o magoado e o furioso. Não sabias de nada. Foste tu que me disseste para eu apertar os calos. Foste tu que disseste que o Tiago não se atreveria a abandonar-te. Tu disseste para trazermos os agiotas, que de certeza a Inês se assustava. A dona Amélia guinchou. Por acaso fui eu que te disse para pedires 250 mil euros. Disse-te eu para usares o teu filho para burlar as pessoas. Não me arrastes contigo. Não me arrastes contigo. Caiu como uma facada. O Rui recuou aos tropeções e soltou uma gargalhada seca, torcida e patética. Afinal, a mãe também tinha medo de se afundar com ele. Achava que gostavas de mim mais do que tudo. Dizia sempre que se o Tiago não me salvasse, tu salvavas-me. E agora que apareceram os papéis, lavas as mãos assim tão rápido. A dona Amélia empalideceu e atirou-se ao Rui para lhe arrancar o telemóvel que ele tinha acabado de acender. Mas o Nuno levantou-se para impedir. Senhora, acalme-se. Isto é um escritório de advogados e qualquer tentativa de confronto ou de destruição de provas está a ser gravada pela Câmara. O Vítor, o marcado, sentado a um canto e de braços cruzados, já não tinha aquela atitude cínica de antes. Provavelmente nem ele esperava que aquela família não só lhe devesse dinheiro, como se estivessem a despedaçar uns aos outros para sobreviver. O Rui reproduziu uma mensagem de voz do seu telemóvel e leu-a em voz alta. Tu continua a apertar. Eu obrigarei o Tiago a vender até a casa da família da mulher dele, se for preciso para te salvar. A sala ficou muda. A dona Amélia ficou petrificada. Os lábios tremiam-lhe, mas não conseguia articular palavra. O Tiago olhou para a mãe com uma expressão que me partiu o coração mais do que se o tivesse visto a chorar. Já não havia ira nele. Parecia apenas alguém que tinha acabado de ver desmoronar a última coisa em que tentava acreditar. Falou muito baixinho. Achei que simplesmente mimavas o Rui cegamente. Mas afinal, sabias de tudo. Sabias que ameaçavam a minha mulher. Sabias que metiam a minha sogra no problema. Sabias que ele usava papéis falsos, mas mesmo assim escolheste sacrificar a minha casa para o salvar a ele. A dona Amélia desatou a chorar. Eu não queria isso. Só tinha medo de perder a minha casa, medo de que dessem uma sova de morte ao teu irmão. O Tiago respondeu: tinhas medo de perder a tua casa, por isso decidiste usar a da minha mulher como moeda de troca. Tinhas medo que dessem uma sova ao Rui, por isso deixaste que os agiotas fossem atrás da minha sogra. A isso chamas tu amar um filho. Ninguém disse mais nada. O Nuno pôs-se então em pé e falou com tom institucional. Com as provas atuais, proponho lavrar um auto da reunião de hoje. Além disso, reencaminharemos o processo sobre a presumível falsificação de documentos, extorsão e indícios de burla para as autoridades competentes. O Rui, aterrorizado, virou-se para a Margarida. A Margarida, abraçada aos seus documentos, com lágrimas a cair-lhe pelas faces, mas com voz resoluta, respondeu: precisamente por seres o pai dele, por maioria de razão, tenho de impedir que o uses como desculpa para enganar os outros. Menos de uma hora depois, os agentes da Polícia de Segurança Pública compareceram no escritório. Tivemos todos de assinar o auto de notícia onde constavam os factos. O Rui, sentado na cadeira com a cabeça entre as mãos,
Tinha perdido até a última gota de prosápia. Quando os agentes lhe pediram que os acompanhasse à esquadra para lhe tomarem declarações sobre os documentos falsos e a burla com o filho, levantou-se com as pernas a fraquejar. Antes de passar a porta, virou-se para olhar para a dona Amélia. Aquele olhar já não era o do filho que pede socorro à mãe. Sorriu de forma torcida e disse com voz áspera: "Toda a vida me ensinaste que se eu fizesse asneira, o Tiago viria limpar o lixo. Agora ele já não o limpa. Estás contente, mãe?" A dona Amélia desabou na cadeira. Desta vez não gritou, não insultou, não fingiu desmaiar. Ficou apenas ali com o olhar vazio, a ver como levavam o filho mais novo. A máscara de mãe sofredora, de mãe sacrificada, de mãe martirizada pela nora, tinha-lhe finalmente caído. Parei-me junto ao Tiago e senti-lhe as mãos geladas. Ele olhou como o irmão saía do escritório e depois contemplou a mãe prostrada. Sabia que lhe doía na alma. Apesar de tudo o que era mal, eram do seu sangue. Mas desta vez não deu um passo em frente para ajudar, porque há pessoas que só batem no fundo a sério quando já não resta ninguém debaixo delas para lhes amparar a queda. Depois daquele dia no escritório, o Tiago levou-nos a minha mãe e a mim para casa. Durante todo o trajeto não pronunciou uma palavra. Sabia que o seu coração não sentia alívio. Há verdades que, por mais que venham a público, e por muito que os culpados paguem por elas, deixam uma ferida que não sara logo. Eram a mãe dele e o irmão. Apesar de todo o dano, o sangue faz-te sofrer de uma maneira distinta e profunda. Ao chegar a casa, o Tiago ficou de pé à frente da minha mãe durante um bom bocado. De repente, ajoelhou-se. Assustei-me e tentei puxá-lo para o levantar, mas a minha mãe segurou-me suavemente no braço. O Tiago baixou a cabeça e disse com a voz embargada: "Desculpe, Teresa. Por culpa da minha família, a senhora e a Inês quase são arrastadas para este desastre. O dinheiro daquelas terras é o trabalho de toda a sua vida, e a minha família tentou usá-lo como se fosse uma dívida que vocês tivessem de pagar." A minha mãe não lhe censurou nada. Inclinou-se, ajudou-o a levantar-se e pousou as mãos magras nos ombros do genro. "Não te exijo que sejas perfeito. Só te exijo que, quando encurralam a minha filha, te saibas pôr do lado certo." Os olhos do Tiago ficaram vermelhos. Olhou para mim. Creio que naquele instante ele compreendeu que há pedidos de desculpa que não apagam o passado, mas que pelo menos marcam um limite definitivo. A partir de agora, não permitiríamos que ninguém voltasse a passar a linha da nossa família. Nos dias seguintes, o Tiago tratou das coisas de forma muito discreta. Enviou, através do Nuno, a carta registrada, a negar qualquer responsabilidade sobre a dívida do Rui e apresentou as respectivas queixas pela falsificação, o uso ilícito de dados e as ameaças. A Margarida não lhe prometeu grandes coisas, apenas lhe pagou as despesas de um advogado de família para obrigar o Rui a assumir a pensão de alimentos da criança. A primeira mensalidade transferiu-a diretamente para a conta da Margarida, a indicar claramente na descrição pensão, leite e pediatra do menor, sem que o dinheiro passasse em momento algum nem pela dona Amélia nem pelo Rui. Uma vez perguntei ao meu marido se ele estava arrependido. O Tiago ficou a olhar muito tempo pela janela e respondeu: "Não me arrependo de os ter travado. Só me entristece ter demorado tanto. Não cortei com a minha mãe. Apenas cortei a forma como ela usava a palavra mãe para asfixiar a minha mulher e o meu futuro." Disse-o suavemente. Mas sei que para articular aquelas palavras teve de vencer muitos tormentos internos. Ninguém quer virar as costas à mãe. Manter a distância não significa deixar de amar. Significa evitar que, se continuar esperto, todos acabem por se afundar juntos. A casa da dona Amélia entrou finalmente em processo de penhora por parte do banco. Como o processo dos empréstimos com o Vítor tinha irregularidades e possíveis crimes, a cobrança não foi tão rápida como os agiotas queriam. O Rui teve de responder à Polícia de Segurança Pública pela burla com o filho e pela falsificação de documentos. A deterioração da dona Amélia foi evidente. A tia Fátima ligava-nos de vez em quando e dizia-nos que ela andava muito calada e que já não desbobinava discursos contra mim. Continuava sem reconhecer os seus erros na minha presença, mas talvez pela primeira vez na vida tenha entendido que chorar e gritar nem sempre faz com que os outros amoleçam.
Nós usamos os 300 mil euros da minha mãe para comprar um apartamento modesto numa zona tranquila de Lisboa. Não era muito grande nem luxuoso, mas estava em nosso nome. Com a papelada transparente e, sobretudo, era um lugar onde ninguém poderia entrar de queixo levantado para exigir a sua parte. No dia em que nos deram as chaves, fiquei no meio da sala vazia. Ouvi a brisa entrar pela janela e, sem me aperceber, desatei a chorar. Tinha sonhado com um lar assim havia muito tempo, não para me armar, mas para saber que, ao fechar a porta à noite, teria paz. A minha mãe veio visitar-nos a Lisboa numa tarde de sol. Trouxe um ramo de margaridas amarelas e alguma fruta. Ao entrar, não elogiou os móveis nem perguntou pelo preço. Apenas deu uma volta, acariciou a parede branca e sorriu com doçura. Depois pôs as flores junto a uma pequena foto do meu pai e sussurrou: "Olha, finalmente a nossa filha tem um refúgio em paz." De pé, atrás dela, não consegui conter as lágrimas. A velha parcela na aldeia no Alentejo já não existia, mas o amor da minha mãe tinha se convertido no teto que cobriria a minha vida. Uns meses depois, a dona Amélia apareceu. Caía uma chuva miudinha e ficou em frente à porta do prédio. Estava muito mais magra, com cabelos brancos visíveis por baixo do lenço, sem a altivez de antes, sem o tom autoritário e sem aquele olhar que me tratava como um estorvo. Apenas ficou ali a ver como o Tiago lhe abria a porta e disse num sussurro: "Tiago, errei, mas já não tenho para onde ir." O Tiago guardou silêncio um bom bocado. Eu estava atrás dele e não intervim. Sabia que a decisão era só dele. Finalmente disse-lhe: "Posso arrendar-te um quarto digno para viveres e pagar os teus medicamentos, mas não viverás debaixo do nosso teto. Não podes chatear a Inês, não podes falar do dinheiro da minha sogra e não podes trazer os problemas do Rui para esta casa." A dona Amélia desatou a chorar. Desta vez o seu choro não era aquele guincho afiado que usava para manipular. Era um choro miúdo, rouco e esgotado. Não fiquei contente por a ver assim. Sinceramente não. Ao olhar para ela, só via uma mãe que tinha ido demasiado longe com o seu favoritismo, a perder no fim a sua casa e a confiança do filho mais velho. Há faturas que ninguém deseja que os outros paguem, mas se não se pagam, há pessoas que nunca aprendem onde estão os limites. A minha história termina neste pequeno apartamento de Lisboa. O dinheiro das terras da minha mãe não nos ajudou apenas a comprar um teto. Ajudou-nos a comprar os limites, o orgulho e a paz que tínhamos perdido durante tanto tempo. Já não procuro que todos gostem de mim. Só espero que quem entre na minha vida me saiba respeitar, porque um verdadeiro lar não se constrói com dinheiro, mas sim com respeito, bondade e a sensação de estar a salvo cada vez que se cruza a porta.